Fala Usina, o podcast da comunidade. O Fala Usina é um podcast do IEP Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, junto com o movimento Usina Ecocultural, um movimento que defende a usina como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. Aqui a gente ecoa as vozes do território e de quem constrói a cidade todos os dias, porque cidade é feita de quem vive nela. A cidade fala o tempo todo. Fala pelos muros, pelos corpos, pelos sons e também pelos silêncios. Mas nem todas as vozes são ouvidas e nem todos os territórios têm o mesmo direito de existir. O Fala Usina nasce desse lugar. Ele nasce da luta do movimento Usina Ecocultural, que há anos defende o antigo incinerador Vergueiro como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. A usina é um território que já conviveu com o abandono e o esquecimento, mas hoje se constrói pela organização comunitária, pela cultura feita na base e por quem insiste em ocupar, cuidar e imaginar um futuro diferente para a cidade. Essa luta não é só luta da usina. Ela se constrói com todo mundo que acredita na cidade como espaço de convivência, disputa e construção coletiva. Parceiros, coletivos, artistas, educadores e movimentos sociais espalhados pela cidade. E quando a gente fala da usina ecocultural, é justamente disso, de ecoar essas vozes, fazer esse território ser ouvido pela cidade e espalhar essas histórias. Vozes de quem constrói junto, dia após dia, o território do Ipiranga. E é a partir dessa luta concreta pelo direito à cidade que começa esse episódio. Hoje a gente vai falar de uma coisa que está em toda a cidade, o grafite. Uma linguagem que carrega cultura, memória e disputa as narrativas sobre o território. O traço no muro, a cor no meio do cinza, a assinatura de quem vive aqui e resolveu que a rua também é lugar de fala. Os muros também falam e são um lugar de memória. É a cidade sendo escrita por outras mãos. Mãos das quebradas, das margens, dos cantos que a cidade às vezes finge que não vê, mas que continuam ali, aparecendo. Porque o grafite não é só sobre desenho, é disputa de espaço, de narrativa, de quem pode ocupar a paisagem. Tem obra que nasce solta, sem pedir licença, tem obra que nasce autorizada, com papel assinado, e tem obra que nasce já sabendo que vai ser apagada. E apagar um grafite não é só passar tinta por cima, é apagar uma história que estava ali, exposta, é apagar uma memória que alguém deixou no mundo. É fazer alguém sumir daquele canto como se nunca tivesse passado por ali. Para conversar sobre isso, a gente chamou dois artistas que dispensam apresentação. Mauro Neri é artista visual, educador, ativista e está em todo o canto da cidade com o Ver a Cidade e suas casinhas amarelas. Trabalha com a ideia de que a periferia não é só cenário, é protagonista. É idealizador e co-coordenador em projetos como Nigás, Imargem, Cartografite e Infografite, onde arte, meio ambiente e o direito à cidade caminham juntos. Marconi é artista, corintiano e parceiro da Usina Ecocultural. Construiu sua trajetória na rua, onde o grafite é prática, linguagem e forma de ocupar a cidade. Pioneiro na fusão entre grafite e tatuagem, o Tato Graf. Leva o traço da rua também para a pele. Seus palhaços, marca registrada do seu trabalho, atravessam sua produção e traduzem sua identidade artística. Eu sou Débora e quem está comigo aqui é Liana. A gente veio para ouvir junta o que o grafite escreve na cidade. E quem decide o que fica e o que some. É isso aí, gente. Vamos começar mais um episódio do Fala Usina, o podcast da comunidade. Queria agradecer a presença aqui de vocês, Mauro, Marconi. É uma honra receber vocês aqui no nosso espaço. Para começar, então, Mauro, queria perguntar para você. Queria que você falasse lá do começo, né? Quando que o grafite entra na sua vida? Você tem aquele momento, né, que a parede vira uma linguagem, né? E você tem essa trajetória que vem lá do Grajaú, que vem da margem, daquela represa,
né, e vai para o centro, né? Então, qual que é esse lugar de fala, né, o olhar da rua, né? Como que veio isso para você? Bom, primeiro valeu, gente, prazer estar aqui, obrigado. Cara, acho que tem a ver, eu sempre desenho desde sempre, e eu acho que o estímulo, né, o reconhecimento, né, da família, né, de perceber ali que eu desenhava, os elogios, acho que me trouxeram uma segurança de continuar. E essa continuidade somada à prática, né? Mesmo a gente na primeira infância ali na escola, já estava identificado como ele desenha bem. Então acho que sempre foi marcando também, que foi esse feedback que eu vinha tendo também, né, nesse meu entorno. Acho que fez eu acreditar mais nisso e já colocar isso desde o início como uma possibilidade real. Eu lembro que desde a infância, naquela época que os meninos querem, o lutador de boxe, o bombeiro. Eu tinha também, que era lutador de boxe, bombeiro e artista. Mas já desde o começo eu já estava considerando a arte como uma realidade, né? E foi isso evoluindo. Eu acho que teve um grande papel também os professores na escola de estimular, né? E de reconhecer. Eu tive bons professores, mas alguns marcaram muito, né, a minha vida. Sobretudo disso, né? De vai fazer um curso, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, acho que fez eu colocar isso como uma realidade. E aí também a relação com o trabalho também, que foi desde a infância, né? Eu sou nascido e criado no Grajaú, né? A periferia sul de São Paulo, bem à borda da cidade, onde termina a área urbana, começa a área verde, na margem dessa represa Billings imensa. É um cenário muito bonito. Mas eu desde cedo, desde pequeno, já saía para trabalhar, né? Então tive trabalhos desde, né, de catador de material reciclável, de vendedor ambulante, né? Ali já, né, na infância e adolescência já estava saindo para a rua para trabalhar e aí percorrer isso, somado a esse sonho, esse desejo de desenhar, né? Seja nas horas vagas ou sempre que eu podia, né? Seja para fazer capa de trabalho de colega. Então, eu já na adolescência eu já estava pintando telas e comercializando. Então, já fazendo mural. Mesmo sem estar reparando tanto no mural, eu já estava fazendo trabalhos comerciais, né, de propaganda. E aí, sim, depois na adolescência, fazendo cursos, né, pelo centro, que é indicado por os professores. Vale a pena lembrar a professora Maria Villani, que me deu aula, que é a mãe do Criolo. E que o Criolo, inclusive, também me deu aula. Tive sorte de ele ter... Antes da mãe dele, ele me deu aula. E foi muito legal a aula de educação artística. Já vi ali uma figura legal que era um exemplo, né? E já influenciou. A mãe dele também me convidou para ilustrar um livro infantil. E aí passei a conviver a casa dela. E me estimulou muito, né? Para dar aula, para fazer cursos. Enfim, mas foi já mais próximo da fase adulta, assim, do final da adolescência, já quase terminando o colegial, que eu comecei a reparar. Já reparava em alguns grafites, quando eu fazia um curso em 95 no Centro Cultural São Paulo. Em 95 também eu fui ver, junto com essa professora, a primeira exposição que eu fui no MASP, eu vi o Monet. Então já estava muito ligado e apaixonado por essa coisa. E aí percebi que tinha alguns artistas da minha quebrada que tinham um trabalho muito presente, né? Que era o Nigas e o Gerry, em especial o Nigas, que tinha um estilo muito marcante, assim. E eu falei, olha, eles moram perto da minha casa, um dia eu vou conhecer. Só que só quando eu estava na faculdade que eu tive, já na coincidência, né? Estudei com caras como Alexandre Orion, que é um grafiteiro também importante, como Iaco. E aí eu comecei a me ligar ainda mais nessa coisa, só que aí, assim, eu já tinha um trabalho de desenho e pintura desenvolvido, né? Mas ainda não tinha um estilo. E aí foi nessa junção, só lá em 2001, 2002, que eu comecei realmente com o meu trabalho autoral, graças à influência da faculdade, do trabalho da faculdade, que o professor falou, faz uma obra aí e tal, era o Jardim das Delícias. Aí foi aquele meu primeiro trabalho autoral. Mas também a influência desse colega, desse cara que se passou a ser o meu amigo, o Nigas, que eu encontrei com ele na rua pintando, aí fui em casa pegar a minha pasta de desenho, ele falou, olha, ele desenha bem. Aí ele começou a me dar um pouquinho de moral, mas mesmo assim, ainda no seu esteja, seu orgulho, né? Tava ali, o Gerry até deu foi mais humilde, assim, mas o Nigas tinha já aquela postura de artista, né?
E eu fiquei muito impressionado com eles, e aí passou uma relação de amizade, e aí eu comecei ali a fazer meus primeiros grafites autorais. Eu já fazia telas, retrato, paisagem, já trabalhava com cartazes, então já tinha a técnica da reprodução, né? Mas ainda não tinha essa coisa autoral. E aí foi o grafite, em especial o orgulho desse artista negro, Nigas, que fez eu perceber que o que me faltava mesmo era o orgulho, né? Que eu já tinha a técnica, já tinha o talento, né? Mas me faltava essa coisa que é assim mesmo, esse é o meu trabalho, eu sou artista, e eu percebi isso com esses caras, e aí me apaixonei por esse universo do grafite, né? Que é de se fazer muito e de se reconhecer no trajeto. E aí eu tive o grande privilégio de já me enturmar com esses caras que já eram bastante referência, né? Então, nessa época, o Nigas, que estava no auge, eu tive só 6 meses de convívio com ele, porque eu conheci ele em junho de 2002 e ele morreu em abril de 2003. Mas, assim, já foi o suficiente para ser o amigo da vez, assim, a gente saía junto quase todo dia. E aí eu fiquei realmente encantado com isso, né? Já cheguei com ele, então a galera já me dava moral também, né? Já tava com os estrelas, né? Então... Sou amigo do cara. Sou amigo do cara. Eu lembro, cara, eu lembro. Pois é. Enfim, aí desde então, obcecado pela coisa, né? Então acho que foi assim que eu comecei. Bacana. Você, Marcone, como que foi esse começo? Você viveu aqui os anos 90 do território, né? Do território do Ipiranga, que é uma coisa muito importante para a gente. O nosso trabalho ele é muito nesse território, entendendo a cidade como um todo, mas quando que você percebeu que aquilo não era só uma vivência de ter uma experiência no traço, na rua, e falou, cara, eu sou um artista, eu quero atuar nisso, eu me entendo como essa pessoa que vou viver no grafite? Nossa, demais, né? Uma pergunta muito profunda, né? E assim, é emocionante, né? Você reviver, né? Primeiramente, aí, muito obrigado a todos aí, né, pelo convite, né? Uma grande honra estar aqui com vocês e participar da usina também, né? Essa participação que eu faço questão de entrar do jeito que eu cheguei aqui 8 anos atrás e falei, pô, tá acontecendo alguma coisa aqui bem legal, eu quero entrar, eu entrei, né? Legal. Eu quero saber o que tá acontecendo. Então, muito me interessou. Então, assim, estamos no nosso bairro, né? É o bairro de todos, não existe grades, né, irmão? Tipo, Grajaú e tal, a gente é livre, o bairro é de nós todos, então, bacana ele que é de outra área também, colaborando. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês, né? E poder contar minha história. Relembrar, não sei se eu vou conseguir falar, que eu vou querer chorar toda hora. Eu tenho 2 metros de altura, tenho quase Não tem problema chorar. um gigante chorão. Vamos lá. Assim, o Ipiranga, eu vou começar pelo Ipiranga, que quando eu morava, eu nasci aqui, né, sou paulistano, nasci aqui em 1978. Né, e vivi aqui por 2 anos, porque meu pai era ferroviário e minha mãe trabalhava em escritório no Bom Retiro. Então, eu nasci aqui, na verdade, na Paulista, na Beneficência Portuguesa. Caramba, o melhor da América Latina, tudo mais. Tipo, por benefícios da minha mãe e do meu pai que trabalhavam né? E tinham esses benefícios. Então, assim, mas eu morava na Brasilândia. Eu nasci e morei na Brasilândia por 2 anos, né? Lá no Morrão, lá, acho que Tiropombo, alguma coisa do tipo. Um bairro uma vilinha, né? Mais bem adentrando a Brasilândia. Então, assim, com 2 anos eu fui pro interior. E no interior de São Paulo, Araçatuba, onde toda a minha família, da parte da minha mãe e do meu pai, moravam lá. É porque meu pai foi transferido para cá para poder trabalhar na ferrovia e teve que voltar para lá com 2 anos. E aí a minha infância, graças a Deus, foi no interior de São Paulo. Rua de terra, futebol, carrinho de rolemã, pipa, é isso aí. Então, assim, até os 10 anos eu morei lá, né? E no meio tempo, com 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, ali era, deixa eu ver, 86. A minha mãe fez uma viagem aqui para São Paulo para comprar roupas. Ela vendia roupas também e tal. Sempre teve essa ligação com roupas e Bom Retiro e tudo mais.
ela comprou um par de roupas e fez um passeio no museu do Ipiranga, né? E aí, quando ela chegou em Araçatuba, meu criança, 8 anos de idade, ela falou, filho, eu fui no Museu do Ipiranga. Eu falei, caramba, que interessante, Museu do Ipiranga. Deve ser um negócio muito grandioso, né? Porque eu escuto isso na escola, ouviram do Ipiranga, né? O hino nacional. Eu falei, pô, o Ipiranga deve ser importante, tá até no nosso hino, né? E eu trouxe um negocinho aqui pra você. Aí, pô, eu não trouxe o negócio. Um pedacinho de telha da casa de Dom Pedro. Que demais. Olha, Ó, memória. tá, eu não trouxe ele aqui, mas eu preciso... Na edição eu vou trazer, aí vocês... Manda uma foto. Vou mandar uma foto e mando pra vocês. Da casa de Dom Pedro, né, do Parque Independência e tal, e ela estava solta, ela pegou, né, assim, pronta para ir presa, né, porque não pode tirar do lugar. Então, assim, mas é uma história muito louca, assim, que aí foi a grande ligação. Eu tenho essa peça até hoje, eu vou trazê-la, né, e tiro uma foto e tal. Então voltou pro Ipiranga, né. Então fiquei com isso na cabeça. Com 10 anos vim para São Paulo e tal, ela se mudou para cá. E aí eu morei no Brás. Então eu tenho uma ligação muito forte com o Ipiranga e eu guardei essa peça comigo. Transitou décadas e décadas. Eu tô com 47 anos, imagina, né? 40 anos negociando. Vou fazer 48 agora esse ano. Então, tipo, 40 anos a peça andando comigo. E minha mãe nem sabendo se eu guardava, nem sabia que existia. Falei, ó, mãe, a peça voltou pro Ipiranga. Porque eu tô aqui há 8 anos, né? No Ipiranga. Eu vim morar aqui. Mas, então, assim, eu passei pelo Brás, eu passei pela Parada Inglesa, morei em diversos pontos assim, de São Paulo, central. Sempre central. Era uma exigência, uma coisa de questão de honra da minha mãe, assim. Nós vamos morar sempre central. Nada de extremo, nada contra, mas fica tudo mais perto. Tá bom. Então, Brás, 88, depois passei Parada Inglesa. Por muito tempo eu fiquei ali no Canindé. Então eu morava do lado do estádio. Duas ruas atrás do estádio, assim. Ali no Canindé, também bem central, central norte, né? Quase leste, quase Belenzinho, mas central também. Então eu transitava muito por centro, aqui pelo Ipiranga, Cambuci, ia muito nos Gêmeos, anos 90. Pintava com o Vitché, pintava com eles, caía pra dentro da casa abandonada, tal, aqui no campo. E eu ia tudo a pé, cara. Eu pegava a bike e ia. Então, assim, esse central colaborou muito para eu ter o estudo do grafite. Né? Que todo mundo queria pintar no centro. Né? Então, todo mundo, não, vou pintar ali na Avenida Tiradentes. Tinha muitos pontos, assim, na Avenida do Estado. Todo mundo tinha, porque era o central onde todo mundo passava. Todas as zonas, acesso para aeroporto, acesso para os aeroportos, né, de São Paulo, para rodoviária, etc. Né? Por exemplo, todo mundo pegava o metrô e descia para São Bento. Né? São Bento, o Galeria do Rock. Vamos lá, vamos se encontrar todo mundo lá. Então, assim, sempre foi esse negócio central. Né? Com 20 anos, foi o primeiro contrato que eu assinei, foi o meu da imobiliária, né? Porque quando eu chutei o balde, né, e entendi que eu tinha que empreender, né? Porque eu já vinha desse crescimento desde criança, desde os meus 10, 11, 12 anos de idade, que eu era uma criança, e fazia com que minha mãe descesse do ônibus. Mãe, eu quero ver aquele grafite ali. A gente descia na Estação da Luz ali, na parte daquelas muretas que tem aí, né, entre a Estação da Luz ali, a Brigadeiro Tobias e a como que chama ali, a Prestes Maia. Então tinha sempre grafite ali, Túnel da Paulista também, anos 80. Mãe, eu quero descer aqui, eu quero ver. Ela descia do ônibus, ia lá, ficava lá um tempo comigo, 5 minutos, né, trombadinha pra todo lado, né, meu? Então era tudo mulher, né, cara, com uma criança, então, sozinha, né, então... Foi uma coisa assim que o estudo da rua, eu pedi para estar nesse cenário de um cara que era paulistano, que com 2 anos foi pro interior, uma vivência interiorana que a hora que chegou em São Paulo deslumbrou. Falou, pô, eu sou isso. Depois de muito tempo que eu fui entender que eu era daqui. Pô, mas peraí, eu não sou de lá, cara? Eu só lembro de lá. Eu não lembro da parte que eu... Mãe, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo, filho. Nossa, mano.
Pô, que bom, então eu sim posso falar mal da minha cidade. Então, assim, toda essa vivência, né, que é interessante, a forma de estudo, né, empírico, né, que a gente vai transitando e conhecendo pessoas, e tudo isso tem um ganho. A gente, hoje, né, 2026, a gente olha para trás e fala, igual a gente estava conversando ali nos bastidores ali, e ele me fez uma pergunta, você não tá cansado, cara? Você não cansou? Eu falei, mano, eu tenho pelo menos mais uns 150 anos para andar, irmão. Então, assim, a gente não pode cansar porque a gente olha para trás, né? Então, é essa sanidade que a gente pede, né, a Deus, tipo assim, para não esquecer esse passado, né? Esse passado rico da gente, de conhecimento, de poder hoje compartilhar, não só, né, não só na rua, você está pintando, você está ensinando, cara, você está mostrando disposição. Você está conversando com muita gente, a gente está entrando em universidades, em escola pública, em escola particular, para repassar isso, né? Em pontos estratégicos da cidade. Usina cultural, porque quero entrar aí, eu preciso falar, né? Não é só mais na parede, né? Então a gente precisa dessa comunicação da arte, que é um espírito, né? Então muita coisa que ele contou, dos professores, tem professores ali marcantes na minha vida, eu tive tudo isso, né, e soube aproveitar, né, a professora de educação artística na época, era de educação artística, né, Shizuka Muramatsu, né, eu quase repeti minha 6ª série, que eu estava indo bem em todas as matérias, em educação artística tudo 0. Como assim? Louco, irmão, vagabundo. Como assim todas as ciências, matemática, português, aí educação artística mal? Então, assim, sabe... Nossa, tomei um esculacho, ela chamou minha mãe, tomei um couro da minha mãe, velho. Então, assim, com 12 anos de idade. Então, os coros, as pancadas que a gente agradece, né? Tipo assim, hoje eu trabalho com arte, hoje eu lembro do nome dela. Acho que é a única professora que eu lembro o nome, cara. Então, às vezes o traumático ali, né? Eu procurei isso, eu deixei acontecer isso. Não estudei. Ali já foi uma escola. Deixa eu estudar porque a hora que eu chegar na rua, a cobrança vai ser triplicada, sabe? Tipo assim, essa cobrança de... Mais autocobrança, né? Sempre. Mais autocobrança. Eu preciso ser melhor. Eu preciso pintar em mais lugares. Eu preciso andar. Então, assim, essa autocobrança, disposição que a gente precisa passar para as pessoas. E tamo aqui. Vamos nessa. Muito bom. E a mãe presente, né? Mãe de presente. Vocês dois aí nessa jornada toda. Essa aí é santificada ali no altarzinho. Sempre. Muito bom. Bom, mas vamos lá, para o Marconi não chorar, a gente não continuar chorando aqui também, vou fazer uma pergunta mais difícil aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o conflito com o poder público, né? O poder público, ele tem edital, ele financia, dá incentivo para vocês pintarem, né? O Mauro fala um pouco disso no Cartografite, né? Nessa história, nessa memória que ela é colocada nos muros e apagada. Como é que vocês lidam com essa relação, né? O que muda? Vocês têm a mesma liberdade quando é institucional? Como vocês lidam com o apagamento? Vou deixar a resposta para vocês dois. Tá bom. Segue, Maurão. Segue, cara. Bom, de fato, o poder público é aquele bate e afaga, né? Tá sempre nessa relação também de não deixar eles... quase que eu sinto como se fosse uma panela de pressão que precisa... O poder público ele vai dosando um pouco essa ajuda, né? Para que a gente não exploda, né? Então, para essa pressão, então de tempo em tempo ele vai... partindo principalmente das nossas cobranças, né? Nosso trabalho de reivindicar, que eu acho que também vai pressionando o poder público. E a relação com o poder público, para mim, vem desde o início também, porque desde que eu comecei com trabalho profissional, assim, né? Porque eu comecei meu trabalho mais regular, formal, assim, eu sempre trabalhei, né? Desde criança, mas era autônomo. E aí, a partir do período até um pouco antes da faculdade, eu comecei a dar aula em ONG como voluntário. Depois, assim que eu entrei na faculdade, né? Eu passei a trabalhar como professor eventual, né? E depois como professor de artes aos fins de semana. Então, eu já tinha uma relação com a formalidade e a relação com o poder público, seja de relatório, seja de todo o corporativismo, né, que tudo isso engloba. Então,
estava um pouco ligado a relatório, estava ligado, e aí fiquei também ligado a editais, né? Lembro que a primeira vez que teve um programa muito importante foi o Vai, né? E eu lembro que dos primeiros, a gente estava, inclusive, foi um dos primeiros editais que a gente se inscreveu foi para fazer um encontro em homenagem ao Nigas. Ele morreu em 2003, aí desde 2004 a gente já estava tentando, aí a gente se inscreveu em 2004, não passamos. Mas a gente inscreveu em 2000, mas mesmo assim a gente fez um encontro em homenagem a ele. Ah, que bonito. E aí a gente foi, a partir desse tempo aí, já há bastante tempo, né, por influência de outras ONGs que eu colaborei, né, eu lembro que fiz um projeto muito interessante que encontrei muita gente do hip hop, que eram umas oficinas, chamavam Oficinas Arquimedes. E aí que era a prefeitura, agora eu confundi se era estado ou município, mas que bancava para educadores em artes trampar em ONGs na periferia. E aí, de vez em quando, tem os encontros no centro. Conheci até o Nelson do Triunfo, o Gaspar, os Áfricas, entre outras figuras do hip-hop, desse contexto. E aí você também vai trocando, né? Você vê, plano de escrever em edital, blá, blá, blá. Então, enfim, já estava meio ligado nisso. Então, desde a época da Marta, a partir da gestão da Marta, eu comecei a acompanhar, a ver os programas que tinham, que incentivavam grafite. Teve um programa interessante e aí também, por intermédio do Nigas, eu passei a frequentar a Cidade Escola Aprendiz, na Vila Madalena, uma ONG importante, né, do finado Jim Stein, que promovia, entre outras coisas, muitas ações ligadas ao grafite. E aí tinha uma galera lá da Sul que ia para lá. Enfim, então a gente estava, seja indireta ou diretamente, também pleiteando, né, essas gestões aí, né, seja por meio de edital, ou convite direto, ou a partir de alguma ONG. Então, todo esse esquema, para mim, já fazia parte desde o início, assim, né, desde a minha formação como artista, teve muito ligada à questão da educação, né, como educador, e também estava ligada também a esses incentivos públicos, né. Então, desde então, estava ali criticando e tal. Então, eu sempre vi esses prefeitos e governadores saírem e entrarem e via pouca diferença, sinceramente, pouca diferença na prática. Tinha um discurso que era mais afinado com a gente ou não, se era de direita ou esquerda. Parece, ou até, de fato, tem algum diálogo, né, a mais, mas política pública, prática, eu não sei, não posso dizer muito em números, né? Não fiz uma pesquisa, mas eu sei que sempre ficou aquém do necessário, sempre teve, independente da gestão, mas sempre era menos do que o necessário e a gente sempre esteve insatisfeito, né? Então, independente da gestão. Enfim, então, eu vejo que é uma coisa assim, as pessoas, com esse eu percebo muito que muita gente fica indisposta com algumas gestões. Aí fala, independente do partido do que ele vai, eu tô para falar com o prefeito, eu quero falar com o secretário de Cultura, não importa qual que é o partido dele. E eu vou estar sempre severo com ele, assim, independente do discurso simpático, né, dele ou não. Então a gente estava ali sempre pleiteando, tentando conseguir algum recurso. E a gente, eu lembro que a primeira vez que a gente foi contemplado no edital foi em 2006, né? Tentamos muito até conseguir. E aí, desde então, eu lembro que tinha até uma estatística. Cada 10 que você tentar, você consegue um. Isso, a gente que é bom e que tinha os... Mesmo... Bom, assim, eu sempre... porque eu lembro que os primeiros, alguns professores ajudaram a escrever. Os primeiros eu pedi para alguém mais esperto corrigir, né? Então, desde... Eu já tinha essa métrica. Tentar bastante a gente consegue. E a gente todo ano conseguia um ou outro, né? Então, já foi amadurecendo isso também. E aí veio perceber também tem essa parte do fomento, mas também tem outra parte que é o poder público em forma de repressão, né? Que também colecionei ao longo dos anos muitas abordagens. E o curioso é que acho que os cabelos brancos fizeram diminuir a quantidade de enquadro. Ajuda. Né? Isso ajuda bastante. Os últimos assim, como o senhor já deve saber... Até agora você não aprendeu? Você já está há tantos anos aqui e você não aprendeu ainda? É tipo isso. É interessante porque os meus cabelos brancos não estão tão aparentes. Então, assim, o cara me olha, uma bermuda, um boné, fala, ô moleque. Aí a hora que fala, dá o RG. Aí você mostra o RG 47 anos, tá ligado? Ô senhor, verdade. Não, comigo, muito louco. Eu já sempre tive, desde novo, eu com 18 anos já tinha 50 fios de cabelo branco. Mas os últimos 10 anos realmente foram fulminantes. Muito boa, Mauro. 10 anos atrás parecia que eu era jovem de longe. Hoje em dia, não.
Enfim, mas aí eu tinha essa coisa, essa relação também com a repressão, né? Que também sempre colecionei. Eu lembro que eu tinha... Porque desde 2002, realmente, eu fiquei obcecado, pintava muito. E eu lembro que eu era parado, eu tinha uma estatística. Eu era parado toda semana, eu era parado. Pelo menos um enquadro por semana eu tomava. E pelo menos uma vez por ano, eu ia parar na delegacia. Porque o cara era mais... Os policiais eram mais formais no enquadro e ia levar lá, levava mesmo. E aí, só que a maioria, o delegado chegava lá, mano, ô policial, você trouxe um artista aqui e tal. Aí eles liberava porque Não tinha o que fazer. não tinha muito o que fazer. E acho que talvez tinha, não sei se era o carisma ou a ideia, o que era. Ou que eles... o delegado que era mais informado. Também tinha isso. Mais também. estudado. Mais estudado, pode ser muitas coisas. Só que isso mudou com o Dória. Porque até então eu tinha realmente, era muitos enquadros, só que com o Dória mudou, porque o Dória ele deu uma brifada na polícia. Polícia, eu quero que vocês. Quero quantidade. Enquadra essa molecada. Ele deu esse briefing. Do grafite. Eu quero contabilizar. Eu quero falar quantos eu fui pego em janeiro e eu fui o 130 já. Sabe? Tipo, ele tava contando e parou. Ele tava contando e falava, já prendi mais de 1000, sabe? Porque ele tava contando mesmo. E aí o delegado até falou, mano, depois desse prefeito, mano, esse cara é um idiota, porque ele agora tá enchendo de enquadro desse tipo que não tem nada a ver, vou ter que... Contraditório. Tirava foto, quando entrou na política, tirava foto com latinha de spray pintando. Aí, projeto Noite Ilustrada, 2015-16, todo mundo pintando, fazendo grafite. Ó, não pode vermelho. Ó, não pode ter cunho político. Um monte de coisa. Eu tinha uma marca de roupa, Marker 13. Foi apagado o 13. Eu tava em outro país e aí um dos curadores me ligou e falou, cara, tem um 13 lá, cara. Como assim, Marconi? Cara, eu não sou apegado, cara. Apaga todo o painel, cara. Eu que não tenho a ver com política. Apaga, cara. Eu sou desapegado. Você acha que um 13 tem a ver com... eu tô sendo, sabe, tipo, tendencioso? Apaga tudo, cara. Pra mim, tanto faz. Eu tô aqui, eu tô no Polo Norte, cara. Eu tô aqui na Suécia. Apaga aí, cara. Isso aí é para mostrar uma política para a base dele, né? Isso. Porque ele que tinha que mostrar que ele tinha feito lá uma repressão com esses artistas. Ele quis criminalizar, né, o grafite na época, né? Teve um lance. E fora do Brasil, assim, vocês que tiveram fora, vocês já tiveram juntos e separados, né? Muito louco. Fora muito do Brasil. Louco. Posso só responder um pouquinho claro. desse tema que eu gosto. Perdão, tá? Tranquilo. Débora, perdão. Assim, eu quero falar um pouco sobre esse governamental que precisam da arte, precisam da gente, né? Então, assim, como eu comecei o grafite em 1995, eu tinha 17 anos, eu sequer tinha idade para comprar uma dessa, né? Eu fiz esquema no meu bairro com a casa de tintas, que o cara era palmeirense, e aí a gente simulou uma briga ali e tal, e ele era dono da casa de tinta ali na Rua Bom Jardim, na Avenida Bom Jardim, ali no Canindé, onde eu morava, o bairro que eu morava. E aí, com essa briga, né, Palmeiras, Corinthians, não sei o quê, seu time é uma porcaria, tal, seus porcos, brincadeira ali, viramos muito amigos. E assim... Os sprays têm validade. E com essa validade não pode ser vendido. Então ele doava pra mim. Tambores e tambores de spray. Quem tem um amigo, né? Você entendeu? Quem tem amigo... E às vezes com a guerra você traz a paz, entendeu? O cara, tambores e tambores de spray, irmão. Então assim, sequer eu pagava spray no começo. Olha só. Fazia dinheiro com pichador, ó, meu. Tá aqui, ó. Metade do preço. Comecei num comércio violento, assim, com a minha rapaziada, né? E foi bem o início, assim, 17, 18 anos, eu já comercializava já na escola capas de trabalhos. Não, ó, essa capa de trabalho é 2 lanches na cantina. Então, assim, eu já tinha já esse negócio empírico do empreendedor e tal. Quando eu cheguei no grafite, foi interessante que... Em 1995 era tudo muito novo, tudo muito esquisito para a sociedade. O enquadro era comum. Tipo, pô, esse cara tá pichando, tá ligado? Não, vou denunciar. E aí chegava lá policiais que ninguém tinha celular, e aí chegava, não, você foi denunciado, a gente vai ter que te levar. Falei, mas levar para onde? Como assim?
levar? O que eu tô pintando aqui, tô na minha área e tal. Então, assim, e eu morava do lado do estádio. Então tinha muito trânsito, Rocan, tal, fazia policiamento ostensivo na redondeza e tal. Foi muito interessante, porque assim, essa época que eu estava começando, eu pintava muito nessa avenida, que eu me sentia bem lá e era onde divulgava melhor ali, e o meu trabalho, e aí tipo, um Rocan falou, ó, você terminou o trabalho? Eu falei, tô quase terminando. Ele falou, muito bonito, amanhã eu vou vir com a máquina fotográfica para fazer a foto ele terminado. Bom trabalho. Uhum. Isso aí eu tô falando de 1997. Tipo assim, eu tinha 2 anos de grafite. Eu falei, mas peraí, que... Então, falei, há uma luz. Então, desse governamental, dessa repressão, dessa... Eu falei, tem fundamento que ele tá falando. Tipo assim, é um cara mais velho que eu, que está trabalhando, que gosta de arte, que... Eu falei, pô, então não vamos generalizar. Tá entendendo? Esse é o discurso de ódio, o cara tá trabalhando também, tá vendo que eu tô trabalhando, tô no meu hobby. Pô, uns jogando futebol, outros... Eu tô no meu hobby pintando, pleno domingo de jogo. Portuguesa e não sei quem. Entendeu? Então, tipo assim, foi interessante. Eu comecei a entender a rua. Com 20 anos, 17 a 20 anos de idade, eu comecei a entender tudo isso aí. Com 21, comecei a trabalhar na Fundação Gol de Letra. Opa, documentos. Você é quem? Você tem o quê? Você precisa disso, CNPJ, isso. Opa, tenho, tá aqui. Banco Federal, opa, temos, tá aqui. Ah, precisa também de curso acadêmico. Aí eu peitei. Eu duvido vocês acharem agora um grafiteiro que tenha curso acadêmico. Vocês precisam de grafite, aula de grafite. Eu não tenho acadêmico, eu não tenho didática nenhuma, a minha didática é rua. Tamo aí, cara. Ah, tá bom. Qualquer coisa a gente volta a conversar. Passou uma semana, eles me chamaram. Aí contratado, governo do estado de São Paulo, nossa caixa, nosso banco, que fazia todo o acerto. Então, assim, ali, imagina, 20, 21 anos, eu não tive aula administrativa, tal, e nem curso acadêmico para aprender nada disso, nem de artes, nem de nada. Então, só foi. E deu certo. Então, assim, é um trajeto também que não é sobre sorte, é sobre estar atento. É sobre um estudo, um radar seu ali sobre onde você vive, como que você tem que se portar, como que você tem que se apresentar como artista. Pô, artista, peraí, mas grafiteiro? Mas aí você está trabalhando com o governo, cara, que estranho isso. Né? Então, assim, sabe, eu tinha muito disso. Tinha retaliação de grafiteiros, amigos meus, que trabalhavam de serviços comuns na época. E que falavam, não, cara, você é muito comercial, cara. Você é muito comercial, não tem nada a ver isso aí com grafite. Tá bom, é a única coisa que eu sei fazer, cara. Você vende queijos e eu não sei vender. Eu não sei vender queijo. Entendeu? Então, diversas coisas que apareceram. Com isso, nessa sinergia, nessa atmosfera rua, de eventos, finais de semana que a gente se encontrava em diversos eventos, muitos amigos e tudo mais, que, né, só uma ressalva aqui para o nosso grande irmão Nigas, que sobre isso, sobre um empreendedorismo, sobre uma irmandade no grafite, de um cara que eu nem conhecia, sentou do meu lado em Santo André assim e falou, cara, eu preciso aprender como vender o meu trampo. Eu preciso aprender como que eu vendo meus desenhos. O Nigas. 1999. Então, tipo assim, eu falei, bom, cara, tipo, acho que primeiro o seu desenho fala por si só. Né? Se estão te procurando, se estão buscando, a partir daí você tem mais de 50% de vantagem aí em qualquer outro que está tentando a vida. Que fez ali os seus cursos, Belas Artes, Pan-Americana, diversas escolas ultra espetaculares aí, e somos grafiteiros, cara. Eu acho que, assim, eu já consigo viver disso, né? Eu me mantenho, entendeu? Já faz um tempo já. Acredita, entendeu? né? Acredito. Moro de aluguel, tudo, beleza. Sei lá, se eu vou ter um dia uma casa, meu nome, carros espetaculares, helicópteros, para não pegar trânsito. Mas, assim,
dá, cara. Tipo assim, só vai, entendeu? Aí, pouco tempo depois, ele não pôde desfrutar dessa grandiosidade que o grafite, essa proporção que se tomou, né? Hoje, a gente, em diversos lugares, diversas exposições, passando orçamentos que, quando a gente fala, hoje as pessoas, a primeira coisa que falam, eu não vou colocar valor no seu trabalho. Tudo bem. E muitos desses dá certo, cara. Então, assim, esse respeito que a sociedade passou a ter com o grafite, óbvio, com esse governamental, esse estrutural da sociedade perante a arte, perante nós artistas, né, cara, que vivemos disso uma vida inteira. Trabalhei ali dos 14 aos 20 de qualquer coisa. Com 20 eu falei, não, por que eu tenho um discurso aí dos meus patrões aí que venderam limão no farol, venderam paçoquinha não sei o quê, que passou fome. Eu nunca passei fome, cara. Eu nunca... como assim? Onde eles foram para ser empresário? Eu quero ser empresário também. Entendeu? Só abrir uma empresa, um CNPJ, um contador e tal. Abrir a empresa, empresário. Entendeu? Então, tipo assim, com isso, com toda essa papelada, quando eu apresentei para diversos... para a ONG, que nem a Fundação Gol de Letra, até hoje, assim, uma Unesp, transitei já há alguns anos pela Unesp, lá dando oficinas pro pessoal no interior, entendeu? Tipo assim, documento da Universidade do Estado de São Paulo. Um cara que não leciona, não tem licenciatura, sigo, assim. Então, assim, precisam da gente. Precisam da arte. Precisam... a gente está dando pauta para eles. Opa, peraí. Não, vamos amenizar isso aqui com arte. Não, os fomentos ali, né? PROAC, PROMAC, Rouanet, Parará. Não, coloca eles ali. Mesmo que não aprovar, mas deixa eles ali. Entendeu? Eu nunca fui contemplado. Nenhuma, né? Quando eu for também, eu fico milionário, irmão. Eu vou mandar umas pancadas boas. Então, assim, nunca precisei também. Né? Então, o meu trabalho ele tem esse autossustento. Hoje, na verdade, há um mês atrás, eu assinei, com muito orgulho, muito prazer. Eu tinha dado aula o ano passado, contratado pela Fábrica de Cultura, né? Governo também. Então, assim, seguindo, trabalhando nas ruas, pintando nas ruas. Isso é o meu hobby, né? A minha válvula, mas assim, esse ter que trabalhar e trabalhar com arte, tipo assim, eu já venho universidade, Fábrica de Cultura, né? Oficina para criançada, né? Na periferia da Zona Norte. Então, assim, há um mês atrás, eu assinei com a Limpibras. Então, é uma empresa de limpeza urbana, de revitalização de pontos viciados de descarte de lixo em São Paulo. Então, assim, é um projeto socioambiental. Então, é só na Zona Norte, né? Então, por enquanto. Então, há um mês que eu estou fazendo esse trabalho. Eu tenho uma quantidade de grafites para fazer por semana. Né? São 4 grafites. É o Museu de Arte Urbana? Não, nada a ver com o Museu de Arte Urbana. Ele na verdade, nos extremos de São Paulo, nos extremos da Zona Norte de São Paulo, e descarte de lixo. Então, o cara não joga no... Viciados, né? Pontos viciados de descarte de lixo. Então, assim, o cara não quer levar até o ecoponto para descartar. Aí ele também, de repente, trabalha com isso. Você tem uns entulhos? Não, R$200 eu dispenso isso aí. Você vai lá, você fez o seu descarte lá com o cara que trabalha com isso, ele vai na rua de trás do seu próprio bairro e vai lá e descarta lá. E problema de quem vai estar com rato, dengue, doença ali ao redor. E você vai ser a prejudicada. Você solucionou, mas não solucionou. Então, está acontecendo isso em São Paulo inteiro. Então, assim, eu entendi o plano dos caras. A Limpibras é uma empresa de limpeza que tem uma licitação com a Prefeitura de São Paulo. Eu sou contratado pela Limpibras e como informes. Então, está sendo informada. Cuide do seu bairro. Ajude o meio ambiente. Essas são as palavras básicas, mas com imagens também. Então, por exemplo, semana passada eu fiz o Super Gari. Entendeu? Então, é o cara de laranja, tal, não sei o quê.
Eu uso muito tinta flúor, refletiva, amarela. Então, assim, e aí eu fiz um gari. Vocês precisam ver a felicidade dos garis, que antes de eu chegar lá para pintar, que é a última coisa, eles preparam todo o terreno. Eles deixam toda a parede branca, né, de um ponto de descarte de uma praça que está lá tudo abandonado e tal, eles metem cal e tal, podam tudo tal, retiram todo o lixo. A hora que eu chego no horário para pintar, ela está tudo preparada, eu só lanço o desenho e a mensagem. Então, assim, a minha amiga, que é da Fábrica de Cultura, Camila, faz parte também da Acadêmica de São Jorge, onde eu sou diretor artístico da Escola de Samba. Então a gente já trabalha juntos, aí, há muitos anos já trabalhamos juntos na Escola de Samba. Que aí ela está na Fábrica de Cultura, ela falou, você passou pela Fábrica de Cultura, deu certo? Eu vou te indicar num outro trabalho aqui. Ó, mas né? Empresa de limpeza, tal, a prefeitura, não sei se vai querer. Eu falei, pô, Camila, eu agradeço, né? Porque eu tenho como estereótipo um cara sujo, né? Tatuagens, unhas, dedo sujo de tinta. Então, assim, eu trabalhar com limpeza, inclusive colaborando com a sociedade, com o meio ambiente e tudo mais, para mim é uma grande honra eu ser escolhido. Tem mais alguém? Não, é só você mesmo. Eu achei que você ia assim, não aceitar, porque lixo e tal. Eu falei, não, isso aí eu me protejo e vamos passar a mensagem. Então, estou muito feliz de, né, há um mês fazendo isso, então contrato a perder de vista. E dentro desse, né, um exemplo da nossa proposta de cidade, uma continuidade da nossa usina, que tem a ver com isso também, subprefeituras, etc., que a gente pode também fazer desse modelo aí coisas maravilhosas, não só para o nosso bairro, tanto que eu estou fazendo na Zona Norte, estou aqui na Sul, no Ipiranga. Então, assim, coisas que já a gente vai conversar, logo mais a gente conversa com a área. Lixo, isso. A usina veio do lixo. Exatamente, da luta, né, do incinerar e tudo com mais. Resíduos, Do incinerar e tudo mais. Então, assim, deixa eu entender melhor todo esse processo, que aí a gente estende. Sim. E antes da gente falar da usina, né, vocês tiveram experiências fora do Brasil, Sim. juntos e separados, né? E como que é isso? E os conflitos também, né? Parece com a experiência do Brasil, lá é diferente. Os outros países, depende de qual país, reconhece, né, o trabalho do artista como artista. Como que se deu essas experiências? Bom, eu vou falar primeiro. Fala então. Eu vou falar primeiro que eu vou contar nossa história internacional. Foi incrível. Então, vamos lá. Eu pintando em 2018, num lugar que é muito marcante, assim, meio que um centro do mundo ali, praticamente, né? Pro grafite, um bairro chamado Inwood, em Miami. E aí, já tinha ido algumas vezes, né? Tirei meu visto em 2012, ali é 2018, fazia 6 anos, né? Que eu já transitava, ia para os Estados Unidos e tal, e o Inwood é muito esse clássico, a atmosfera, é dia, noite, pessoas pintando e tal. Certa tarde, tô lá pintando junto com os caras de lá, eu vejo um cara de bicicletinha vindo de longe, eu falei, nossa, mano, parece o Mauro. Bicicletinha olhando pros lados, olhando pras paredes, foi chegando chegando perto, eu falei, o Mauro, eu não acredito. E aí, irmão, qual que é? Ele, mano, não acredito que você tá aqui, uma sinergia. Então, né, desculpa até ter te interrompido, né, que você... Pra pintar, não, eu falei pra ele, eu falei, Marconi, você vai fazer o podcast com a gente junto com o Mauro, tudo bem? Nossa, ele falou, que claro, a gente já pintou junto. E aí eu tava fazendo uma letra, assim, um wild style, né, uma letra trançada, assim, coloridona e tal. Falei, Mauro, você vai deixar uma casinha aqui em cima da... vai colocar ali a casinha ali na letra, né? Então, tipo, a gente tem esse carinho, né, por esse momento, né, e poder estar... Tinha acabado de chegar, e até comentei, era a minha primeira vez nos Estados Unidos. Isso. Tinha acabado de chegar ali, todo... procurando, só baixar o muro aqui e tal. Primeiro dia, ele me recepcionou. Ele pegou a bicicleta do amigo dele, que ele estava hospedado, sei lá, né? Foi isso, mano? Aí, foi interessante que a gente se encontrou ali, foi emocionante, assim, né, cara? Então, isso é o grafite, dá pra chegar, né? Ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém pagou nossa passagem.
Ninguém deu nada para nós. Então, tipo assim, é esse espírito da arte que a gente tem que reverenciar, repassar, compartilhar, que dá, né? Então, ali, e mais do que ser, eu sou famoso no meu bairro, eu sou famoso no meu trabalho, eu sou rico, eu sou um brasileiro aqui com meu ateliê aqui em Miami. Então, parabéns, cara. Tipo, cada um com a sua história, né? Então a gente é sujos, uns meros grafiteiros que, conseguimos chegar. E estamos. É o estar, mais do que o ser. Né? Eu valorizo muito isso. Estava lá. Né? Estava na história. Estava na história do grafite que ele, por exemplo, começou um pouco depois de mim e que eu respeitei ele desde o começo. Por isso que a gente, né, se encontra, a gente sempre se encontrou. Sou amigo dos amigos, todos esses nomes que ele citou, que me tem como referência, né? Pioneirismo à parte e egocentrismo à parte, mas assim, história real, porque eu comecei, coisa de 2, 3 anos de diferença ali, já tem uma referência, né? Então, vários caras ali contemporâneos meus, o Jerry, o próprio Nigas e tal. Pô, era uma rapaziada que quando me encontrava, mano, você é nossa referência, entendeu? Até hoje, encontrei o Jerry na SP Art e tal, estávamos todos lá. Então, assim, é o estar. Hoje, pô, SP Art, mas não tem nada a ver com grafite, aquele negócio chato mesmo. Isso é o discurso de muitos. Pra gente foi muito consistente, muito importante ter tirado aquele dia para estar presente. Mais do que... Então, assim, hoje em dia, a gente precisa ter um entendimento do que, mais do que somos, onde estamos, né? Pô, pra gente estar contando... Estamos em São Paulo, né, cara? Referência mundial, acho que também tem isso também. Estamos em São Paulo e aí, podendo estar contando essa história, pós-pandemia, etc., uma história de 2018, que a gente se encontrou em Miami. E aí, mano? Tipo assim... Tanta coisa veio antes e veio depois. Né? E com todas as considerações. Pô, por que estávamos lá? Sim, porque somos considerados no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. E aí precisa estender. Precisa quebrar essas grades. Então, assim, estendemos para Miami, estendemos para a Europa, estendemos para diversos países que, assim, a aceitação... Agora, para finalizar, só para entender melhor, estamos em ano de Copa do Mundo 2026 e tudo mais. A gente, como grafiteiros, como artistas hoje, né, duramente ali persistindo, somos mais respeitados, tapete vermelho para nós, em todos os países, mais que a seleção brasileira de futebol. E você, Mauro, a Confere, sua experiência? confere. Não, o grafite paulistano em especial. O Brasil, acho que eu digo que o Brasil é o lugar mais grafitado do mundo, a referência mundial do grafite. São Paulo do Brasil. Sim. E aí eu vou fazer uma coisa que é do bairrismo. E Grajaú de São Paulo. Sim. Grajaú. Eu te Eram entendo, muitos, eu né? também sou bairrista. Já fui pintar lá no Grajaú. Não é uma coisa assim também, que tipo assim, as considerações... Opa, Grajaú de São Paulo, colaborei também. Fui São pintar Paulo lá. algumas Ele vezes, sabe, a gente exatamente. com o Enivo, com vários caras ali, grandes amigos nossos. Ó, essa minha relação com o internacional até que começou relativamente cedo, porque eu sempre soube que ia pra gringa, né? Mesmo minha família, né? Eu tenho 60 primos, ninguém tinha ido até então. Eu sempre soube que ia. E aí uma dessas ONGs que eu trabalhava, era uma ONG italiana, aí teve uma visita de uns voluntários, a gente se relacionou, eu me relacionei com uma italiana, aí tinha esse motivo, o amor me levou para lá, né? E aí ficou uma relação à distância, mas aí cheguei lá fiquei indo e vindo, né? Desde de janeiro de 2005 até o final da crise econômica mundial de 2008, eu fiquei indo e voltando, aí consegui um visto de estudo lá, estudei, me matriculei lá em 2000, entre 2007 e 2008, eu fiz a Academia de Belas Artes de Bolonha, Que maravilha. que foi o pretexto para continuar lá, mesmo que eu falava, o pessoal que não trabalha
que é italiano, leva 6 anos para fazer, eu não vou ficar 6 anos aqui para estudar isso. Eu quero só mesmo o visto para ficar patente, aqui, ganhar um dinheiro aqui, fingindo que sou estudante. Que eu não tinha... É muito brasileiro, mano. Isso é muito brasileiro. Aí eu falei, comecei a frequentar as aulas que eu queria, né? Tipo, não tava nem muito aí. E aí foi muito interessante perceber que eu consegui fazer o que eu fazia aqui e fazer lá, né? A mesma coisa, dar aula, fazer grafite sem autorização, fazer grafite com autorização recebendo, Legal. vender tela. Então eu consegui fazer isso e é difícil por lá, porque uma coisa que eu percebi assim, por mais que aqui, né, eu tinha já reconhecimento, muitas coisas era mais fácil chegar, eu consegui chegar mais fácil numa galeria, num crítico lá do que aqui, Sim. né? O respeito é grande. Né? Enquanto mesmo aqui eu sendo mais conhecido, né, nesse meu universo. E percebi também isso, várias dificuldades, né? Eu era um imigrante, então as pessoas falam assim, menos mal que você é brasileiro. Porque pelo menos brasileiro tem um carisma, né? Fala, achei que você era um marroquino, que você era um gay da África do Norte. E todo mundo quer se aliar ao brasileiro, é esse o respeito. Sim. Pô, sou amigo do brasileiro ali, meu. Pô, o cara faz arte. É mó Pra barato mulher isso. não é bem assim, né? Porque pra mulher tem uma coisa mais ligada a vulgar, então porque tem muita Isso, coisa da taxativo prostituta, demais, o machismo, então pra mulher é um pouco mais difícil. Mas o cara, o futebol, o carisma, o cara simpático, então tem um carisma, né? Então foi difícil, e eu percebo assim, mano, é interessante também porque dá uma referência, né? Então eu passei lá pela Europa nesse período, né, de 2005, 2008, assim, eu estava bastante lá e percebi que era muito mais fácil perceber as tendências, né? Eu percebi as redes sociais muito antes do que os brasileiros, né? Então o Facebook foi um dos primeiros a ter Facebook, porque eu abri lá. Né? Então, várias coisas que a gente demorou 2 anos de delay para perceber as modas, né? Então, isso era interessante. Mas, ao mesmo tempo, é isso, cara. Como ser um cidadão de segunda, né? Então, lá na gringa, ou você é um artista internacional, ou você é um imigrante. Principalmente se você é do hemisfério sul, né? Se você é Então, tipo, eu tinha que me colocar. Não, sou um artista reconhecido, brasileiro, tal. Porque se você chega, sabe, pela porta do fundo, aí você... Então, você tem que... É aquela coisa que às vezes as pessoas... Não, você tem que vir de baixo. Eu não acredito muito nessa coisa. Já não chega a América do Sul, né? Pois é. Estamos chegando de baixo. Quando a gente chega nesses pontos, na Europa, a pessoa analisa, assim, friamente. Peraí, o cara é artista, trabalha com isso. Quanto tempo você trabalha? Não sei quantos anos, década, tal. Nossa, mano. E eu nunca fui pro país dele sendo quem eu sou. Pois é. Isso é muito louco. Então, assim, o valor automático e o respeito o respeito já vem automático pra gente. Por isso que eu falei do tapete vermelho. Fácil não é. Fácil não foi pra gente chegar lá. Eu fui com tudo custeado pelos meus trabalhos que eu faço aqui, vivendo de arte. Somente de arte. Então, assim, eu consegui transitar pelo mundo e quando eu cheguei já tinha um respeito, também pela globalização, internet e tudo mais, bem divulgado, coisas também que a gente administra ali, mesmo de longe, e estão vendo a gente, né, cara? Mas é fruto de trabalho, né? Muito, muito. Eu já vi depoimentos assim de artistas falarem que aqui no Brasil foram perseguidos, presos e tal, puxador, e na Europa foi para expor. Sim. Né? Sim. Que é uma coisa muito contraditória, assim, né? Pra gente ver como que é a relação aqui e fora. Prata da casa, né? Mas isso fora que você vale falou, ouro, né? que você teve mais facilidade de acessar o crítico de arte lá, eu acho que tem relação de É um como é universo a mais- educação no sim, país, sim, quanto como isso é o dá valor. entendimento da arte. Sim. Mas ao mesmo tempo eu não acho que é fácil, não é nada fácil lá também, porque também, assim como aqui, a street art também é muito criticada. E diferente, mas a principal diferença que eu vi aqui, que lá, aqui tem vários níveis. Tem o cara que só picha, o pichador, o grafiteiro, não sei o quê, pessoas em vários níveis assim de carreira. É. Alguns que trabalham só um pouco disso, outros vivem disso. Enquanto que lá, ou tem milhões de caras que fazem tag. E tem lá o cara que é famoso que ganha grana com isso. Não tem essa camada no meio. Sim. Sabe? Tipo, Sim. aqui tem Graduações. essas graduações. E aqui você tem um cara que mais ou menos vive disso. Lá sim, não, né? sim, Tipo, é. ou o cara vive bem disso, ou ele nem pensa em viver disso, porque não tem espaço, entendeu? É muito extremo. Sim. É muito extremo. E em relação a pintar, vocês veem essa questão do território, né? É diferente pintar lá, pintar aqui no centro, pintar lá no Grajaú. Qual que é essa relação? Como ela acontece? Cara, eu acho que tem mais diferença entre o Grajaú e o centro do que entre o centro e a Europa, sabe? Tipo, tá tudo muito mais
mais globalizado. Então, o Jardim Europa parece Europa, né? Você pensar assim bem, é meio parecido mesmo, assim. Então, Não é só o nome. não é? Então, tipo, e aqui tem uma coisa que tem as quebradas, que coisa que não tem. Aqui tem a degradação, exceto lá um lugar ou outro, Lisboa, Berlim, que é um pouquinho mais descolado e um pouco mais largado. A Europa é muito certinha, muito organizado, tudo muito riquinho. Então, parece que não tem um espaço. Parece que nem combina às vezes, né? Ou combina por causa disso também, uma coisa bem transgressora. Mas, tipo, não tem um espaço assim. Pô, fazer grafite na Suíça é muito difícil, cara. Não tem tudo muito limpinho, organizado, não sei o quê. Essa organização, e não tem tanto lugar para pintar, diversas cidades que eu fui, em diversos países, tem aquele muro ali que é autorizado, tá? Daquela praça ali, por exemplo, em Malmo, na Suécia, eu fui 4 vezes para lá. E algumas das vezes eu fiquei 3 meses. Imagina, você pega a rotina das pessoas. Eu ia pintar no Folkets Park. O Folkets Park, onde... lá tá liberado e, tipo assim... Só que também não tem apego. Em 24 horas, o seu grafite pode estar coberto por um outro grafite. Não, beleza. Tirou sua foto, foi nessa. Então, assim... se eu pintasse em qualquer lugar... a grande massa, a grande maioria da população... Elas, por moralismo... Opa! Peguei. Tem um cara aqui em tal rua, Paraná, tá pintando aqui, tá? Eu acho que ele não tem autorização. Então tem muito disso, dessa forma correta de se viver e do jeito deles. Então a gente é de fora. Não, mas a cultura do eu tô pagando. Não, mas eu que tô pagando minha passagem. Eu vou fazer o que eu quiser. Entendeu? Então nós somos muito... para frentex, assim. Né? Muito liberdade ligado com libertinagem. E lá não. Você tem sua liberdade. Tá ali, tá ali a parede para você pintar. Aí você quer pintar em qualquer lugar, entendeu? Então, tipo assim, a gente entender também as cidades, as regras. Né? Você vai para Berlim. Liberdade com libertinagem, vezes 10. Pode pintar onde você quiser, Muro de Berlim, onde você quiser. Então, assim, eu nunca fui para lá e todo mundo fala, lá é muito livre. Você faz o que você quiser, cara. Entendeu? Vai pintar pelado, pinta pelado. Naturismo com... Entendeu? Então, tipo assim... É muito louco. Já dizia os doutores. Mano Brown. Cada lugar é um lugar, cada lugar é uma lei. Né? Então, às vezes você eu aprendi isso de criança. Sem saber, né? Eu lembro que quando eu tava lá na Itália, eu pintei um monte... Porque eu não conhecia grafiteiro nenhum, eu não falava, mas eu vou fazer o meu rolê. Depois que as pessoas foram me dar uma letra, aí eu fiquei com medo, porque antes eu pintava, tava nem aí, eu vou fazer igual fazia. Inconsequente. Depois que a pessoa começou a me botar medo... Fiz muito disso. Fiz muito disso. Minha primeira viagem para Argentina, em 2006, minha primeira viagem internacional... Às vezes é melhor nem saber as regras. Cara, aí eu falei, nossa, mano, peraí, aqui é um terminal de ônibus, não tem grades, esse monte de ônibus aqui... Não, eu vou voltar aqui à noite, eu vou arrebentar cromo e preto. Cara, umas latonas gigantes da MTN ali, as Mad Max. Eu e mais 3 amigos faziam grafite, tava ali, tava meio que me acompanhando, né? Um filmando. Mano, metemos a lateral de um ônibus, cara. E a gente não viu segurança nada. Os seguranças ficavam dentro do ônibus. Começou a abrir um monte de porta. Fechou de segurança. Mano, tomamos um enquadro, chamaram a polícia, ficamos horas ali, deitado no chão, tudo mais. Por consequência, primeira viagem, deslumbrado, não tem segurança, bora. Entendeu? Tudo louco, né, meu? 20 e poucos anos de idade. Então, jovem. assim... Jovens. Em outro país, 1h da manhã. Então, assim, isso é o grafite. Quando a gente voltou... Mano, no dia seguinte, a gente passou na galeria onde a gente comprou a tinta, os caras olharam assim, como que vocês estão aqui? A gente tá sabendo que vocês foram pintar lá no terminal Belgrano, lá dos ônibus. Os caras não acreditaram, acharam que a gente tava preso, cara. Nossa, deram olha que loucura, mano. Então, assim, inconsequência. Isso é muito do grafite. É muito... tem autorização? Não tem. Qual que é a regra? Não tem regra. É a disposição. É a chance. Eu tô me dando chance. Eu vou. Independente do que vai acontecer. O real grafite é isso. Aí é onde vem as considerações. Aí é onde vem
podcast pra gente contar isso. Né? Onde vem a usina? E não é porque eu fiz grandes trabalhos, eu ganhei, fui muito bem remunerado, aí viajei o mundo inteiro, governos de vários países nos chamaram para... Não. As considerações do grafite é essa pureza desse só vou. Não sei o que vai acontecer. Novas histórias. É porque o grafiteiro, ele é um agente urbano. Ele é um personagem que constrói a cidade. Ele é um dos personagens que faz esse urbanismo da cidade, esse desenho urbano. Precisa sair da regra, né? Um pouco. Tira a cidade da obviedade, né? Tipo assim, os caras de segurança todos dormindo. Acorda aí, meu, vocês têm que trabalhar. Tudo louco, cara. Uma loucura. Bom, gente, estamos voltando aqui. A gente fez uma pausa para tomar um café e também para dizer que o café aqui na Casa O é o café orgânico feito dentro da luta da reforma agrária. Um café produzido pela cooperativa Terra e Liberdade. A gente da usina entende, né, que a reforma agrária é necessário para que a gente tenha acesso à comida de verdade, comida sem veneno e feito pela agricultura familiar. Também fizemos essa pausa para que os artistas que estão aqui hoje, que para nós é uma honra, né, um prazer receber, para que os artistas também pudessem deixar aqui a sua contribuição para a Casa O, entendendo que a Casa O é um espaço que transita muitos artistas e que ela é construída por muitas mãos. E para nós é uma alegria ter a produção aqui, mais as mãos dos grafiteiros que fazem essa cidade. Enquanto eles estão fazendo, eu vou aproveitar para contar uma historinha que estava contando no intervalo, que é sobre a minha filha. Eu tenho uma filha, Olivia, autista, nível 3 de suporte, e ela é uma grande observadora da cidade. A cidade é muito diferente, né, para quem é autista, porque os autistas são hipersensíveis. Então, eu ando muito de transporte público e aí eu fico sempre prestando atenção como ela reage. E o metrô é muito sofrido para ela, porque o metrô tem o barulho, tem a questão do trem entrar no túnel e aquela luz branca, mas o ônibus é uma experiência prazerosa para ela. Então, ela vai, ela observa a cidade, ela presta atenção, ela consegue ler a cidade quando a gente está dentro do ônibus. E eu acho que isso é importante, porque eu estava justamente contando que ela criou uma autonomia, né, de andar dentro do ônibus sozinha, né, entender qual é a dinâmica do ônibus. E eu acho que isso é muito importante. E dentro disso, quero trazer mais uma pergunta aqui, que é sobre o trabalho, a construção, a linguagem de cada um de vocês. Né? O Mauro é conhecido pelo símbolo, né, veracidade, e também essas casinhas aqui, que são as casinhas amarelas. Tem uma aqui e tem uma lá em cima no nosso cenário. E o Marconi pelo trabalho do palhaço, que também está aí nas fachadas. Então, queria perguntar sobre o olhar de vocês sobre isso, como que vocês leem a cidade e conseguem trazer essa linguagem para dentro da cidade, contribuindo para essa paisagem urbana. Bom, é isso, né? A gente está sempre numa busca, né, de propor uma identidade visual. Acho que é um desafio para todo artista, né, encontrar uma linguagem, um elemento, um signo, um símbolo que remete a você no meio de tantos artistas, né? Inclusive de tanta informação, né, que a gente tem na cidade. E aí a gente está ali competindo com sinalização, com propaganda, né, com estampa de camisa, com arquitetura. Então a gente precisa realmente de um elemento para nos diferenciar, né? Seja pela nossa vaidade, seja pelo desafio de uma imagem original, seja pelo reconhecimento. Então, para mim foi uma coisa louca. O que eu vou buscar? O que eu sabia é que eu ia aproveitar, usar aquilo que eu tinha aprendido, né? A técnica do desenho de observação, de anatomia, de luz e sombra. Tudo isso eu
eu pensei, eu vou usar isso, né? Para essa minha vantagem, digamos assim. E a partir daí foi isso, né? O que eu vou fazer? E aí apareceu um jeito muito espontâneo e sincero, assim, né? Porque eu lembro que quando eu já desenhava, já pintava, né? Eu falava, vou fazer o meu trabalho autoral, qual vai ser? Aí eu pensei, eu queria fazer alguma coisa ligada a ativismo, eu quero pensar em alguma frase, algumas questões que acho que as pessoas precisam ler. Só que eu também não sou um especialista, não sou tão estudioso, não tô tão antenado. O que eu vou fazer? E ficou nisso, né? E aí foi meio espontâneo, cara. A minha identidade começou até como um trabalho de faculdade. O professor faça o Jardim das Delícias. O que é o Jardim das Delícias para você? E aí aquilo foi a minha primeira experiência mais autoral ali. Aí saiu uma tela, um casal numa paisagem verde. E aí a partir dali eu fui fazendo isso. Figura, sei que tem que ter a figura, que tem que ter um pouco desse realismo e tal. E aí foi naturalmente, né? Por exemplo, eram figuras humanas, que aproveitar essa coisa da minha relação com a anatomia, com uma paisagem. E aí, aos poucos, espontaneamente, eu fui percebendo que apareciam outros elementos, que apareceu uma casinha voando nessa paisagem, e aos poucos também foi aparecendo a frase, o que busca ver? E aí eu fui repetindo isso mesmo sem saber por quê. Aí o busca ver eu acho que tem a ver com aquele meu anseio, a minha angústia, que é a minha busca por dizer algo relevante, de entender o que as pessoas precisam ler. E aí começou com o que busca ver. Depois eu ouvi a música do Gil de um jeito diferente. A gente precisa ver o luar. Aí eu pensei, tem a ver com isso. A gente precisa ver. O que a gente precisa ver? Aí eu passei a escrever. O que a gente precisa ver? Aí depois falaram, que precisa de nada, a gente pode aí, o que a gente pode ver? Aí eu percebi que era o ver, que era a grande questão, era o ver, tem a ver com o fazer e ser visto e estar fazendo alguma coisa visível, arte visual. Aí eu comecei a brincar com o ver dentro dos elementos, dentro da imagem, né? Então tudo nasceu muito junto, seja as conjugações com a palavra ver, a casinha que começou voando dentro de um desenho elaborado, depois apareceu em forma de mochila dentro de um desenho elaborado, depois ela apareceu sozinha, fora do desenho elaborado sozinha, e depois, enfim, aí foi indo, até que hoje ela se materializou em forma de mochila, né? Mas foi isso de uma forma espontânea, né? Então, foi se construindo dentro de uma coisa que eu me sentia confortável e dentro da minha busca, dentro da minha pesquisa, ao elemento da casa, que mais tarde eu fui percebendo, por que da casa? As pessoas me perguntavam, nossa, a gente vê que é recorrente a sua casa, por que da casinha? Aí a resposta foi, boa pergunta, eu nunca parei para pensar. Eu acho, e aí eu fui me perguntando, eu acho que tem a ver com o desenho dos alunos, porque eu, como educador, eu lido com alunos de todo tipo, de toda faixa etária, classe social, tipo de características, e sem exceção, o desenho mais recorrente é uma casa. Independentemente, a maioria das pessoas não morando em casa com telhado assim, elas representam sempre a casa, né? Faz um desenho, a pessoa vai fazer uma casa. Então, eu acho que tem alguma coisa aí inexplicável ou que se vale a pena investigar. Ou várias explicações. Exatamente. Tem alguma coisa aí que já está interessante. Então, independente de eu saber por que da casa, esse questionamento já justifica. Só das pessoas se perguntar e desenharem tanto, né? Independente do significado, já vale a pena usar isso como um símbolo. E ao mesmo foi amadurecendo a coisa da conjugação com ver. Eu já tinha a técnica de desenhar caligrafia, porque eu trabalhei com isso, né, fazendo placas e faixas. Vou usar isso no ver, aí essa coisa de pensar numa coisa do ativismo, mas acabou sendo uma mensagem muito mais aberta, genérica, né? O que busca ver a cidade, viver, veremos. Então percebi, fui conjugando isso e até em outros idiomas, né? Quando nessas passagens por outros países, né? Veracité, veratità, veracidade, veracity, né? Então é verdade que nenhum tem essa potência da língua portuguesa, porque aí tem mais significados ainda, né? Enquanto que nas outras línguas é mais difícil fazer esse tipo de poesia concreta. E o que eu acho mais interessante, desculpa interromper, irmão, só um parênteses nisso, a ideia da veracidade no caso, a veracidade da coisa, a verdade. A sabe? verdade, tem eu acho demais, que é a verdade e veracidade, sabe? Tem esses vários sentidos, né? Toda vez que eu leio isso na rua do Mauro, assim, vem muito o negócio da veracidade. Putz, isso é muito verdadeiro, sabe? Cara... e é legal. E tem isso também, uma coisa que
ainda assim, porque é muito comum no grafite, a gente fazer isso por uma vaidade. A gente vê isso nas marcas e vê isso principalmente nos apelidos dos colegas grafiteiros. A maioria põe o seu apelido. E aí fala, mas eu também sou assim, eu também tenho essa vaidade, só que ao mesmo tempo eu quero disfarçar isso de alguma forma, sabe? Eu acho que, para quem interessa o meu apelido? Porque alguém que vai olhar o apelido do fulano, do ciclano, o que interessa? Vai, no máximo, quem conhece ele vai lembrar, ou esse apelido quer dizer outra coisa, vai lembrar. E eu falei, mano, talvez se o meu apelido fosse uma coisa mais útil, ou que tivesse mais absorção das pessoas, que independente se ela me conheceu ou não, ela vai ler alguma coisa e vai refletir de alguma coisa. Então, eu hoje, muitas vezes, tem gente que me conhece como Ver, ninguém sabe como eu me chamo. Tem gente que me chama de Ver, ou de Veracidade, ou de Casinha, né? É um jeito da minha vaidade, só que disfarçada de um elemento que faz sentido para mais gente, né? Então, é isso, é uma coisa em construção que é isso, que eu construí. Hoje eu sei que é uma coisa forte, que alcançou, que ficou... E aí, às vezes, não sei. E agora, né? As pessoas, agora que a gente já viu, o que fazer com isso, né? Agora hoje eu tenho um desafio. O que fazer com essa marca, né? Que já está aí, né? Que eu tenho certeza que ela é muito maior do que a rede social diz, é muito maior do que esses meus 30 mil seguidores, né? Então, eu acho que eu poderia usar isso de alguma forma ainda, né? Capitalizar isso, seja no sentido do capital mesmo, de conseguir grana, mas eu mesmo de um jeito que eu ainda não sei como, de usar essa visibilidade para alguma coisa, né? Que bonito isso. Nossa, e casa tem... A gente que é arquiteta, né? Casa tem tantos significados, assim, é abrigo, é proteção, é segurança, né? Tem os significados na psicologia, né? Da estrutura da personalidade. São muitos conceitos que poderiam ser aplicados aqui. Aí você colocar a casa nas costas, né? Vira uma mochila, já traz aí um outro... Bagagem, né? memória. Né? Sim. E você, Marcone, conta aí pra gente como você chegou nesses símbolos, nesses elementos que representam o seu trabalho. Eu acho que também tudo isso, né, que a gente tem natural e implantado, né, tipo, que vem muito da infância, né, que nem, o primeiro desenho que eu acho que quase que 100% das pessoas, né, até quem não sabe desenhar, que se desenhou na vida foi uma casa, né? Então, tipo assim, todo mundo começa com a casa. Né? Aí, hoje vem a frase, a pessoa vê a gente pintando, desenhando assim nas ruas, eu não sei desenhar uma casa. Então, sempre vem a casa, né? É legal isso. Então, assim, nessa elaboração do meu desenho de casa, eu passei né, quando criança, eu passei também a colocar detalhes nessa casa. Colocar esse lado arquitetônico deixa eu fazer a minha com essa garagem aqui, porque... Então, é esse desenho de observação também que o Mauro falou, né, anteriormente. Então, assim, com isso, quando a gente vai pra rua e coloca né, tá ali presente, corpo presente na rua e expondo o seu trabalho, é melhor que eu não faça uma casa do Mauro, né? Então, tem muito desse respeito, tipo assim, ao trabalho do Mauro. E tudo bem, eu fiz uma casa amarelinha com telhado marrom, mas no grafite tem muito desse autoral e, tipo assim, eu não posso copiar o Mauro. E se eu fizer isso, ele mesmo ele pode me cobrar e ele vai me cobrar. Falar, cara, essa casa é minha, esse desenho é meu, tem muito disso o grafite. Mas, né, melhor do que eu desenhar uma casa, eu chamo o Mauro, né, numa viagem minha, para pintar uma casa no meu grafite, como eu contei. Tem muro para todo mundo. Isso. Então, assim, a minha parte dessa imagem marcante que me representava, então, assim, puxando, ainda continuando esse lado criança, eu sempre fui fascinado por circo. Circo, parque. Eu sempre fui. O primeiro circo que eu fui, que minha mãe me levou, foi o Circo Vostok. Todo mundo lembra do tiozão russo lá, vestido de Circo Vostok, nos anos 80, começo dos anos 80. Então, assim, eu era muito criança. Conheci o cara na porta do circo, assim, cumprimentei ele. Então, aquilo ali foi muito, muito marcante na minha vida. O circo. Né? Sempre gostei. Minha mãe também sempre contou que o meu avô levava ela quando criança. Meu pai me levou pro circo também, circo espacial lá,
Marcos Frota, pá, de vários caras. Então, todo mundo viveu isso, né? O circo. Quando jovem, eu fiquei muito vidrado em teatro. Pô, preciso ir em teatro, cara. Teatro que tá a minha informação ali, de desenho, de cenário, de cores, de textos, né? Então, eu passei a prestar mais atenção em teatro. Esse teatro que vem também do palhaço. Vem de lá, milenar do palhaço, criado tudo com essa palhaçada, com os bobos da corte e tudo mais, né? Então, assim, em 2006, eu já tinha 5 anos de tatuagem e eu tinha mais de 10 anos de grafite. Eu falei, pô, desde 97, 98, que sempre tem palhaços nas minhas pinturas. Pô, em 99, 2000, pintei com a banda Anjo dos Becos, que o símbolo é um palhaço, né? E eu sempre colocava ele em diversas ações, assim, sei lá, eles faziam shows e eu pintava durante os shows, né? Uma banda de ska skate, rock e tal. Então eu sempre pintava palhaço. Então ficou muito, muito estereotipado isso aí naturalmente no meu trabalho. Quando eu comecei a fazer tatu, eu comecei a perceber que todo mundo queria exclusividade. Você tem suas tatus, ela tem a dela, eu tenho as minhas, tudo do meu gosto. Então, assim, dentro dos mandamentos do palhaço, né, os palhaços da usina, de repente, podem se manifestar e tal, tem os seus mandamentos. Um dos mandamentos é cada palhaço tem a sua pintura. Então, assim, não do lado pejorativo, você é um palhaço, porque você é todo tatuado, todo pintado que nem um palhaço. Não é isso. Então, assim, naturalmente, cada um tem sua pintura. Né? Eu tenho minhas tatus, gosto muito, não tenho nenhuma coberta, então diz muito sobre mim, sobre minhas épocas e tudo mais. Como eu trabalhava com isso, de 2000 em diante, eu falei, pô, eu preciso fazer um site, porque eu odeio rede social. Mudei um pouquinho. Mas eu preciso fazer um símbolo para mim. E aí o meu símbolo, eu decidi que tinha que ser um palhaço, né? Pior por pior, mas agora é símbolo de matador de não sei o quê. Eu não quero saber, eu não tenho nada a ver com isso, nunca matei ninguém, cara. Então, tipo, segue sendo um palhaço, né? Pode ter vários conceitos também, vários, né? Porque o mundo vai mudando e vai... igual a casinha, tem vários conceitos. Sim. Exatamente, bons e ruins. Depende de quem vê, né? Depende de quem vê. Tem mais a ver com o repertório de cada um. De cada um, ou a ignorância, né? Tipo assim, ou a falta de repertório. Então, ouvi dizer que é matador de não sei o quê. Putz, cara, eu não quero saber desses papos. Então, o meu é muito arte. Então, a arte circense. O respeito à pessoa. A individualidade, independente se ela está pintada ou não, ela tem a sua faceta. Ela tem a sua meu personagem, por exemplo, não tem globo ocular. Pra que globo ocular? Pra você ver as coisas. Entendeu? É mais ou menos a visão de uma pessoa PCD que não tem a visão. Ela tem a visão do mundo, do jeito dela. Imaginária ou não. Então eu usei muito disso. O lance do... eu não tenho um circo, eu não tenho um lugar para me apresentar. Isso, é a rua, transitando, itinerante. Então, a alusão à imagem do palhaço, principalmente pensando no espírito da arte e na arte milenar, né, do pintar, do se apresentar, do eu ter a minha irreverência. Para que eu vou usar a arte? Tipo assim, tá, beleza, só para ganhar dinheiro? Só para me aparecer, né? O pavãozão. Não, ele tem esse lado humano, né? Muito único. Assim, olha que muito louco. De pessoas se identificarem com o meu logotipo. Estou desenhando aqui agora ele, né? Então, é o logotipo que eu criei em 2006. Caramba, ele tá fazendo 20 anos já, hein? Passou, cara. Tá um jovem, adulto, idade adulta já, 20 anos o meu palhaço. Então, assim, eu usei pro meu site, pra colocar ali, não quero mexer em Fotolog, Flickr, Orkut. Ele tem um símbolo e isso aqui eu vou difundir. Então, assim, diversas coisas que foram feitas, mais de 50 pessoas tatuadas, imagina, o meu símbolo. Eu quero tatuar o seu símbolo. Eu falei, cara,
Não, é quanto é? Eu falei, não consigo nem te bonito cobrar, isso. cara. Entendeu? O cara que tem a costa inteira tatuada por mim. Cara de outros países que falou, eu não consegui ir até o Brasil. Posso tatuar seu símbolo? Pode, faz aí, cara. No Chile, diversos lugares que o cara chegou até pronto, assim, pra mim. Falou, cara, eu fiz, lembra aquela época que você me autorizou? Você nem me conhecia, cara. Ó, tá aqui seu símbolo. Mano, que loucura isso, cara. Então, assim, marcas, a Puma, não, tem que ter seu símbolo. Você, inclusive, é um dos poucos caras que tem um símbolo assim, marcante. Vários caras que a gente viu que não tem uma identificação visual, tal. Então, marcas multinacionais, Puma, New Era. Então, assim, sabe? Então, diversas... Isso aqui foi muito usado, que nem o Maurão falou, para esse lado empreendedor, para esse lado... Até essas marcas precisam de arte também, né? Então precisa desse contexto, precisam saber o que é isso aqui. Tipo, mas ele é meio, né? Parece um bandido, né, cara? Com essa também protegido da Covid aqui, ó. Ele tava protegido e segue vivo, né? Antenado. Então tava ali com a sua bandana ali e o chapéu, o grande lance do proteger as ideias. Sempre protegendo as ideias. Então o significado para mim na verdade, para o pessoal aí, vamos colocar assim, ignorante e pejorativo, eles não precisam saber. Essa é a verdade. Fica para nós. E para quem possa interessar, não é, Mauro? É isso aí, gente. Bom, Mauro, voltando a falar de símbolo, mas agora não esse, né? Eu queria que você falasse um pouco do Infografite, né? Que é um projeto que vocês fazem junto com os jornalistas das periferias, né? E que traz um outro significado para a cidade, né? Queria que você falasse um pouco, então. Bom, legal poder falar disso, porque é um projeto que eu tenho bastante entusiasmo, assim. Não fui eu, não foi a gente que inventou, é um projeto que digamos que já sempre existiu, né? Que como o próprio nome diz, é informações através do grafite, né? Então, isso existe desde que a gente escreve, sobretudo desde que a gente escreve na parede. E aí começou com uma ideia de uma oficina, tinha um pessoal aqui da Zona Oeste, chamada revista Vai da Pé, não sei quem conheceu, e aí nos convidou, eu e o Imarge, né, meu irmão, a gente lá do nosso projeto, a fazer uma oficina de grafite com esse nome, Infografite. E nada mais é do que a gente ia produzir alguns stencils, algumas frases e estampar pelo entorno desse centro cultural no Grajaú, onde a gente estava fazendo a atividade. Quando terminou a oficina, falei, a gente curtiu muito esse nome, tudo bem se a gente continuar usando? Eu falei, nossa, de vocês, nosso, tudo bem, isso é maravilha. E aí a gente começou, isso já faz mais de 10 anos, assim, que a gente... é importante isso, acho que o grafite tem uma ferramenta muito importante, né, para informação e para educação. E aí, somado àquela coisa, né, o que a gente precisa saber, o que as pessoas precisam ler, né? Quanta injustiça, quanta coisa, quanta potencial, quanta reivindicações que a gente tem que fazer. E aí, na época quando teve o assassinato de George Floyd, virou uma onda mesmo, uma moda de reivindicações, de manifestações ao redor do mundo. E aí, a partir dali, eu falei, acho que a gente... acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Vamos. Aí, o que era esporadicamente passou a ser mais incisivamente, mais insistentemente. E já teve alguns projetos que, por exemplo, citou com a Rede de Jornalistas Livres, teve um processo que foi junto com eles para eles ajudarem a elaborar, a definir as pautas, mas depois seguiu mesmo sem essa abordagem que nos dava muito legitimidade, porque não basta colocar informação, mas é importante ter uma pesquisa, ter fonte, quem disse isso, né? Não é só um ponto de vista, mas tem que ser alguma coisa, se a nível de informação precisa estar embasado e tudo mais. Então, assim, a gente juntou com outros parceiros, né, como a Rede Jornalista, e entre outros também, processos de consultas que a gente fez, dentro também de alguns financiamentos que a gente teve, seja de iniciativa privada, seja do poder público também, em períodos específicos, já conseguiu custear um pouco dessas ações. Mas a gente entende que somos os entusiastas do momento desse projeto, que já acontece por aí. E a gente pensar em muitos lugares como a América Latina já é muito mais comum, né? A coisa politizada, o grafite mais político, né? Então,
digamos que a gente é os entusiastas do momento, assim, que acha que tem um grande potencial, né? E é isso, que convidamos gente a doar seus muros, ajudar a financiar isso, né? E enfim, então a gente quer muito isso, né? Conseguir mais financiamento, mais muros e pensar nessas frases, né? Na época da pandemia também foi muito focado, né, nos cuidados com a vida. Então a gente fez muita coisa nesse sentido. Então esse sim é um das coisas que eu mais entusiasmo, porque é isso, tipo, campanhas como Doe Seu Muro, a gente enviar arte para outros estados, transformar isso em lambe ou em stencil, né? Então a gente quer muito que isso vire uma política pública, assim como o governo federal investe em campanhas da dengue, da vacinação, que a gente podia também ter isso, né, impresso nos ônibus. O que a gente precisa ler, né? Então é isso, contra a violência, contra muitas outras injustiças. Acho que não que a arte precisa ter essa obrigatoriedade, né, de ser sempre social, política, engajada, né? Eles precisam dessa. Pois é, exatamente. Então a gente a gente tem arte que não precisa disso às vezes, mas às vezes, dependendo do lugar onde a gente vem, né? Eu, pelo menos no meu lugar de fala, assim, né? Que vem da quebrada, um negro, que vem da quebrada com uma experiência forte, né, na educação. Então, acredito que o que de melhor eu posso servir é emprestar essa minha expertise para desenvolver técnicas, estratégias, né? Convencer financiadores a gente poder conseguir consultar, né, e não ficar tão refém da mídia, né, que é tão enviesada, né, que as pessoas possam aprender a partir, né, lendo os muros, né, que a gente possa usar, por exemplo, eu acredito muito no potencial da pichação, que são jovens audazes, né, com coragem para fazer tudo, né, e que a gente pode usar e ele só que é isso, é uma crítica que eu também, ao mesmo tempo que eu vanglorio, mas eu faço uma crítica que a gente dá o que tem, né? E esses jovens só têm um nome para dar, o próprio nome, só o próprio apelido, né? E aí é um jeito de se pertencer. Então, que a gente tenha mais o que dar, sabe? Que a gente tenha coisas além do nosso próprio apelido para a gente ajudar, né, essas novas gerações e até mesmo gente que já está aí há mais tempo a perceber essa coisa que às vezes de fato mesmo, que a gente realmente precisa ver. A gente acaba, em megalópolis como essa, a gente começa a achar normal um monte de injustiça, né? Gente sem casa, gente sem comida, gente sem poder, sabe? Sujeita a vários tipos de injustiça e violência. E acho que a gente, a metrópole que fez a gente ficar tão insensível, essa mesma metrópole pode voltar a sensibilizar por meio dessa mídia, que é a paisagem urbana, que é a vida real, que é a verdade está lá fora, né? Não só nas lentes e nas telinhas, mas que a gente possa ver uma verdade offline, né? E aprender com isso. Muito bom. Um espaço de denúncia, né? Eu poderia ficar horas aqui ouvindo isso, porque é muito do que a gente defende, assim, né? Muito do que a gente entende como cidade, né? De uma cidade que é construída por vários agentes e que a cidade não deve ser só um lugar de passagem, ela deve ser um espaço de permanência também, né? E quando você tem um elemento na cidade como o grafite, ele te convida a fazer uma pausa e observar a cidade, né? Então, se você quiser parceiras para conseguir muros, para doar muros, estamos aqui. A gente está chegando no nosso assunto sobre a usina, que é a nossa luta aqui do território. Para quem está assistindo, né, o podcast, a gente gosta de contar rapidinho a história da usina, que é um prédio abandonado, foi um incinerador de lixo e esse ano completa 24 anos de abandono, sem nenhum projeto pensado pela prefeitura, pelo poder público, para ser transformado, ressignificado e entregue para uso da comunidade. Então, hoje existe uma luta de um movimento territorial, que é a usina ecocultural, que reivindica a revitalização desse prédio transformado num centro de cultura. E nesses anos que a gente tem o movimento, a gente já fez diversas ações lá. Ocupamos o prédio, ocupamos a rua, fizemos
várias linguagens artísticas lá, o grafite é uma delas. E a gente sempre faz um movimento no sentido de dar vida para um espaço que foi no passado queima, que foi no passado a destruição, né? Uma relação com o resíduo sólido, no caso lixo, uma relação muito ruim, porque existia uma política pública que naturalizava a queima do lixo como solução para a produção de resíduo, né? Que é até uma política pública que hoje a prefeitura quer voltar. E depois que a Marta Suplicy encerrou a queima do lixo em 2002, nada mais foi feito lá no prédio. Então, hoje a gente luta para que aquele prédio seja ocupado. Mas também, te ouvindo falar, Mauro, eu fiquei pensando, né, e eu já até falei isso outras vezes, que, embora o movimento surgiu depois de 2022, os pichadores estavam lá. Eles ocuparam o prédio. A usina é cena da pichação em São Paulo. Tem muitos pichadores que passaram por lá e o prédio é marcado, né? Se você olhar as imagens de drone, se você vê as fotos, né? A gente tem diversos pichadores que passaram por aqui e que têm a sua marca aqui e na cidade, de pessoas que são do Ipiranga e de fora do Ipiranga, né? E o cara subiu lá nos 60 metros de altura da chaminé para deixar o seu apelido. Então, assim, aonde isso chega no grau de importância na vida de um pichador. E eu, por exemplo, que nunca fui considerado pichador, nada, sou do grafite, para a sociedade eu sou pichador, né, também. Mas artista, não usam um spray, não importa para eles, tipo, tudo pichador. Então, assim, o que me chamou a atenção nesse local, 8 anos atrás, quando eu vim morar no Ipiranga, justamente as escritas. Falei, quero deixar um trabalho meu aqui também. Seja de escrita, eu quero deixar um trabalho. Foi onde eu comecei a rodear e prestar mais atenção, né? Ver vocês ali tudo abrindo, fechando o portão, algumas coisas ali, a capoeira, teatro, skate. Eu falei, já tem pintura lá dentro, quero deixar uma coisa aí também. Então, essa identificação, essa comunicação visual necessária. Então, assim, da nossa escrita, né? Que para grande maioria não tem importância, mas é uma escrita paulistana. Essa letra pontuda é uma escrita daqui de São Paulo. Sim. Que a gente dá valor por ser tag, escrita. Né? Ponto. Que é a pichação, caligrafia com letra pontuda, que ela é uma informação anos 80. Sim. Que eu que faço grafite, eu que trabalho com design também, Mauro, tudo mais, muita coisa que a gente usa, vamos colocar assim... comercialmente, que a gente tem toda uma autorização, uma chancela, por sermos do grafite, da rua e tal, de usarmos por ser uma caligrafia paulistana. Você vai para o Rio de Janeiro é diferente, você vai para Minas é diferente, cada um tem seu tipo de escrita. Agora, esse tipo de escrita, a gente dá valor, é um valor que a gente tem que falar, tem que mostrar, tem que entrar nessa vanguarda mesmo. Muito, entendeu? Que decora a usina. Olha que loucura. Que vocês, olha, né, quando eu entrei lá e tentei entender, eu vi o valor que eles dão. É pintura, é pichação, tá com a gente. Eu falei, caramba, meu. Né, a gente fica até impressionado das pessoas verem valor nisso, né? Obrigado. Não, e o Marconi esteve com a gente, a gente fez um festival de hardcore contra a privatização da Sabesp. Nós engajamos muito nessa campanha que era... o debate sobre o acesso à água, né? Porque a campanha era água não é mercadoria. 2 anos atrás. Né? E nós fizemos um evento muito grande, assim, com mais de 2.000 pessoas na rua, com o show do Dead Fish. E o Marconi estava lá com a gente, fez um trabalho lá que foi muito, muito emblemático, assim, porque a gente colocou uma pauta política na rua, um debate que tinha a ver com o meio ambiente, né, e justiça social, porque ter acesso à água é um item de primeira necessidade. E a gente colocou música e colocou outras linguagens artísticas como o grafite. Então, foi muito emblemático ter o Marconi lá com a gente. Valeu. E não só isso, né? Depois ele fez uma outra parada lá, que está lá até hoje, que é um muro escrito Mais Feministas na Política, que é também
uma outra bandeira nossa, né? A gente entende também que as mulheres precisam estar nos espaços de poder e pensar os rumos da sociedade, que não se faz só no poder público, mas no poder público também. Exatamente isso. E pensando no contextualizar, o escrever na parede, escrever na usina e a honra, né, de eu poder colaborar com as mulheres. Não foi uma mulher que escreveu. Isso seria talvez clichê. Ah, não, só vai pintar a menina. A menina escreve feministas na política. Não. Pô, não, ó, você tá permitido escrever. Vai lá, faz lá. Entendeu? E gostarem do trabalho, tipo de escrita, tudo mais. O design no negócio, né? Então, assim, é uma grande honra, né, cara? Você poder colaborar até com a ação de toda a ideia do feminismo, essa potência que as mulheres precisam, sabe, externar mesmo, né? Vocês mesmos que são mulheres, né, assim, da frente mesmo do negócio, que dá voz para muitas mulheres. Então, assim, vocês poderem entender nesse ista, que ele soa muito como extremo, né? Como em tudo, mas é um ista que me respeita. Como homem, como cidadão, como um artista, um grafiteiro. Olha só o tanto de coisa que tem sobre uma palavrinha, respeito. Muito. Sim, muito obrigada, João Marconi, por você ter somado com a gente lá. E eu fico muito Sempre, feliz que sempre, está lá o sempre. muro ainda até hoje. Ninguém apagou. Eu tenho muito orgulho de passar todo dia a ali, gente pegar tem meu uma base metrô da ali. GCM ali do lado e o muro eles- continua lá. E você, Mauro, assim, como você acha que o grafite pode contribuir para que a gente traga essa visibilidade da usina, né? Porque o que a gente faz na usina é uma denúncia cotidiana do abandono do prédio. A gente está o tempo todo dizendo para a cidade que aquele prédio está abandonado, que ele não cumpre o seu papel social, que ele precisa ser ressignificado, que é uma reparação histórica, para que ele seja entregue para a população e que ele seja entregue em forma de cultura. Então, onde que você acha que o grafite pode entrar nessa construção dessa luta para a gente trazer a comunidade? Acho que a comunidade, de alguma forma, ela já está com a gente do território. Mas como que a gente alcança essa justiça social a partir do grafite? Muito bem, boa pergunta. Tem uma coisa que acho que às vezes as pessoas estão sempre associando, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, quando fala de grafite, depende de como que a gente pensa no grafite, né? Por exemplo, se você fora do contexto aqui, que são de gente que conhece, que convive próximo, eu tenho a impressão de que quando se fala em grafite, se pensa num bombe feio, feito por um adolescente, uma letra gordinha. O que é geral que as pessoas pensam? Até porque elas confundem tudo com grafite e pichação. A impressão que eu tenho é que grafite, a palavra grafite, ela não é positiva para vender alguma coisa. Se você, no geral, vai pedir, posso fazer um grafite na sua parede? A maioria das pessoas não vão entender isso, ela vai imaginar um desenho feio. Então, tipo, eu acho que a gente tem que pegar a imagem do sucesso do grafite, né? Tipo, para convencer. Isso para convencer os não convertidos, né? Porque acho que esse é o desafio. Então, é usar a imagem de sucesso do grafite. Então, o que é o grafite? Os Gêmeos, o Cobra, o artista com muitos seguidores, o artista que vende tela cara, a obra... O que faz vários países? Os que faz vários países, o que faz um realismo muito bonito, ou que, sabe? Então, tipo, eu acho que é nesse lugar que a gente vai conseguir convencer mais. Porque eu acho que, às vezes, o que eu tenho impressão, né, que estou muito nessa causa, nessa luta, né, de esquerda, de progressista, de reivindicar, que as pessoas fazem um rótulo da gente julga para baixo, assim, né? Bardaneiro, vagabundo, não sei o quê, isso aí, sabe? Então, não associa, quando ele é associado... por isso que a gente depende de qual o contexto que ele tá. É o grafite, que grafite, né? Então, é isso. Então, é a causa do grafite. Então, quando tem usar a fama das pessoas ao favor, usar o artista tal, aqui não sei quem, falando não sei o quê, aqui não sei o que, sabe? Tipo, pegar esses ganchos e usar, na verdade, é como a estratégia, como a gente vende, né? E aí usar essa outra vertente, mas aí já jogando a coisa. Parece manipular um pouco a formação, mas é usar esse outro grafite que é incompreendido como uma coisa mais antropológica e social, sabe? Então, quando a pichação é vista de forma antropológica, ela ganha outro status. Quando o grafite, oficinas, criancinhas, vai ajudar as crianças, não sei o quê, oficina...
ela já ganhou outra conotação, entendeu? Tipo, é como amarrar esses conceitos para convencer aquele sessentão branco, sabe, que não, Que é legal. que historicamente ele não vai fechar com a gente partindo das coisas, mas se a gente usa, sabe, isso que às vezes é como se ganha a eleição, né? Nem sempre é um tipo, como é que é essa verdade, né? Então às vezes a gente tem que aprender com a direita a usar, lógico, preservando nossos princípios éticos, né? Mas como que a gente embala, como que a gente invende isso, Como que né? comunica, né? Como comunica isso? Porque é isso, sei quando aquela coisa tem a ver com a versão. Como que vai para vou bater na porta. É um senhor, uma senhora evangélica. Que diabo de discurso eu vou ter para convencer uma Talvez diabo não Diabo, seja já a palavra. Já começou mal. o que eu vou usar para convencê-la, né? Sim, Então, sim. tipo, ela já vai me olhar, né? Um negro, rasta, não sei o quê, sujo de tinta. Meu Deus do céu, né? Estereótipo. Então, é isso que é legal, que às vezes a gente treina isso também, né? Que é disso, tipo, de reverter. O policial te dá um enquadro, ele sabe que você não gosta dele, só que ele não esperava que você ia dar um boa tarde, ele não esperava que você ia usar uma palavra ou outra. Então, quando você quebra um pouco esse negócio, fala, não, até que não é que esse pessoal é, né? É igual a birra que o pessoal tem, né? Com bolos ou com outro, né? Se ele, dependendo de como que ele vender, né? Será que precisa de um alquimie para pedir autorização, né? Sabe, é um pouco esse jogo que às vezes a gente precisa ter, que eu acho que às vezes a gente não tem, que é de chegar com o pé no peito. Pô, foda-se o que ele vai pensar. Só que aí é onde muitas portas se fecham, né? Sim. Sim. Eu tenho uma ideia que eu aprendi no grafite também sobre essa ciência social, que se você pedir, é não. Né? Então, tipo assim, você pediu autorização. Isso é muito grafite. Tipo assim, então não tem autorização. Tipo assim, eu vou usar da minha liberdade, vou seguir na minha liberdade mesmo com a repressão, independentemente do governo que tá, seja federal, estadual, não importa, eu vou seguir fazendo grafite. Você imagina isso, uma criança de 17 anos, né? Tipo, pensando isso, e com 20, e com 30, e com 40. Um velho hoje de 47 anos, né, que continua pensando isso, pensamento de moleque, grafite. Ou seja, também tem o lado ruim do senhor Marcos Vinícius Gonçalves, de 47 anos, ser infantilizado. Isso é horrível, cara. Entendeu? Tudo bem, dou aula para criança, tudo bem. Mas assim, a ideia pejorativa do grafite de ser, desenhinho. Puta, é horrível isso, cara. Então, não é desenhinho. Ele tem um respeito. Aí quando você passa um release, um currículo, que é a carteirada, mais conhecido como carteirada no Brasil, opa, não, peraí, meu senhor, me desculpa. Nossa, eu não conhecia seu trabalho, cara. Então, assim, isso que a gente está fazendo no podcast e tudo mais é muito informativo, né? Recentemente eu tomei um enquadro, mas não teve revista, nada disso. Foi um bate-papo na parede da usina ecocultural. Né? Então, um mês atrás. E aí... Quando você estava grafitando lá. Isso. No ponto onde eu já tinha pintado já... 2024, né? 2024 na campanha, né? Pelos meus amigos. Mesmo eu nunca tendo votado em ninguém, né? Para político nenhum, nem presidência, nada. Falei, não vou apoiar meus amigos. Tô com meus amigos, eu tô muito bem. Então, assim, é a minha forma de pensar, inclusive, como arte. Independentemente de quem está na política, eu vou continuar pintando, ponto, velho. Não quero saber quem é o governador, o presidente, não quero saber. Direitos, que não quero saber, cara. A minha parte eu tenho que fazer. A minha informação tem que ser passada. E se eles estão solicitando essa informação como uma placa informativa sobre quem está ali, quem gere aquele espaço, mesmo não podendo entrar, usina ecocultural não pode entrar. Está no cadeado. Não, vocês não podem entrar aqui. Entendeu? Então, persona não grata no próprio espaço. Eu tive que falar para essas pessoas que trabalham, né, na segurança da cidade que aquela parede era minha. Essa parede é minha, cara. Antes de ter o posto de vocês aqui e tal. E, primeiramente, boa tarde para nós. Entendeu? Então, tipo, aí já começar... Não, você vai ter que apagar tudo.
Eu falei, não, mas peraí, tem 50 metros de muro, os seus parceiros que deveriam apagar, ou melhor, cuidar do muro da cidade, não estão cuidando, eu estou refazendo uma pintura, deixando bonita, aí eu estou fazendo poluição visual, como a senhora está falando. Não bate. Então, assim, tem muito dessa verdade, veracidade que está explícita. Quando ela se viu na sinuca de bico ali, num enquadro que não estava fazendo sentido, e eu deixei ela pensando. Eu só virei as costas, passar bem, boa tarde. E virei as costas, ela não sabia quem eu era, da onde eu estava vindo, ela não sabia. Não perguntou meu nome, não perguntou nada. E se eu falasse para ela, ó, eu tô vindo de uma ação, tô com muita tinta, meu, tá muito pesada, preciso gastar essas tintas. Eu tô vindo de uma ação de um projeto socioambiental num outro bairro, né? Nem aqui na Zona Sul, na Zona Norte, e de descarte de lixo. Olha só. Né? E agora eu estou fazendo o meu nome, fazendo o que eu quero, no lugar que eu sei que eu tenho esse espaço, não preciso nem autorização, porque os meus amigos cuidam daqui há muito tempo. Eu estou desde o início do projeto, e aí eu não posso pintar. Putz, não vai ser você que vai falar que eu não vou pintar aqui, desculpa, passar bem. Entendeu? Então, é pensar rápido, sabe? Tipo assim, é essa sagacidade de ver a cidade. Né? Então, isso é um agente urbano. É Isso. uma disputa de que cidade nós queremos. Isso aí. Né? Porque é uma disputa de narrativa. Sim. Ali. Porque para o policial não faz diferença aquele muro ser cinza, colorido, ou branco, ou preto. Pensando na voz de poder dele... Não, sim, mas... A gente tem que acatar. Por isso que eu falei... É por isso que eu falei... Eu ainda falei assim pra ela, no final. Eu falei, tem coisa que não se discute, né? Eu não falei sobre a voz de poder dela. Eu falei sobre a falta de informação dela, inclusive já de julgar que aquilo é uma poluição visual. Uhum. Tipo, quem é você para falar isso aí? E que poluição visual? Se eu tô renovando o muro com as minhas tintas, não pedindo nada para ninguém, nem para quem paga seu salário, e aí não faz sentido. Sim. Tem coisa que não se discute. Eu falei isso para ela, deixei claro. Sabe? Sim. E marca um tempo histórico também, né? Sim. Quando você deixa um registro ali, você está marcando esse período, né? Espero que ela assista. Falando em ver a cidade, em marcar um tempo histórico, então, a gente está finalizando aqui o nosso podcast, infelizmente. E queria que vocês falassem o que ainda falta ser contado nesses espaços, na paisagem da cidade. Acho que essa pergunta já vale mais que as próprias respostas, né? Que acho que também as boas perguntas acho que tem que ficar aí no ar. Eu acho que pelo menos para mim um pouco, acho que é isso que o artista está tentando, né, fazer, né? Dentro da sua busca individual, é isso. O que falta ser dito, o que falta ser mostrado. Então, estamos nesse... E isso vai mudando de acordo com as emergências, né? Tem guerras e pandemias que estouram a cada momento. Então, a gente tem essa versatilidade de entender o que é importante, né? A verdade é que a pandemia fez a gente lembrar um pouco o que importa. É a vida. Que vidas que estão sendo levadas? Quem são os primeiros a sofrer com isso, né? Então, tipo, faz um pouco a gente pensou, pô, a pandemia fez a gente tinha chance, alguma coisa pode mudar. Agora a gente já sabe o que realmente importa, né? Então, às vezes são esses momentos mais caóticos que a gente faz a gente perceber mesmo que realmente importa, né? Acho que estamos nessa aí eu acho que é um desafio de a luta sobre essa narrativa, né? Como que vão ser ouvidos, como ser visto, como ser ouvido, né? Como ser apresentado, né? E o que as pessoas olham e não vê também. Muito bem. Você, Marconi. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Temos que fazer, temos que seguir ocupando, temos que seguir informando, independente. Eu acho que tem que ser uma coisa incondicional. A arte é isso, né? É incondicional. A gente tem planos, tem muita coisa que foge do nosso poder, do nosso contexto, né? Desse plano de vida. Pô, um dia eu quero viver de arte, cara. Tipo,
É legal, cara, mas tem um montão de coisa que vai vir atrelada aí grátis, né? Desde um administrativo, desde... interessante que eu tava reparando aqui, muito esquisito isso, viu, Mauro? A gente não falou nenhuma gíria, né? Tá ligado? Tá ligado? Você entendeu? Os caras vão falar, pô, esses caras nem parecem periferia. Né? Entendeu? Então, Pode tipo crer. assim, pode crer, irmão. Então, assim... Eu fiquei pensando nisso, falei, como é que eu vou falar com eles aqui, gente? Gírias, Melhor que eu vou usar, gírias. Eu falei, pô, a gente só tá dando sequência. Então, assim, é muito isso, né? É um estudo, Mas cara. é gíria de quarentões também, já não é? É outra. Ô, Mauro, é nós na fita, cara. Nós na fita. Então, Mas na assim, fita é temporal. verdade. Não, a gente armou fármaco. Eu sempre confundo, né? Farmou aura aqui nessa conversa. Então é muito gostoso isso aí, cara, que é simplesmente uma ciência social, né, cara? Tipo, a gente tá de olhos abertos, muito atento a tudo e eu acho que o recado é esse aí, tipo, passar pra essa geração, puta, abre o olho, cara, não tá tudo suave, não tá confortável, não é assim. Não tá é acabando. Assim. Mas, pô, pavimentaram muito até hoje pra vocês estarem aí. Vocês estão suave, né? Vive de arte, né? Gostosinho, né? Tudo playboy, né? Então tem muito esse estereótipo também de tipo assim, você trabalha com arte porque você foi um financiado. E não foi assim. Pelo menos pra grande maioria dos meus amigos que eu conheço. Pra quem foi, parabéns, legal, né? Deve ser gostoso, né? Então você escolher o que você... Agora, você... ter o espírito da arte, você saber sobre isso, você saber respeitar, se valorizar. Então, é esse o recado. Tipo assim, valorizem-se, principalmente se for da arte. Né? Então, hoje, conta muito quem tem mais disposição. Né? É isso aí, a arte da vida. Yeah. Muito bom. Gente, muito obrigada por vocês virem aqui na Casa O, tá com a gente nesse momento pra gente Valeu. falar sobre grafite, resistência, Muito. luta cultural. E a gente vai pro encerramento. A casa é de vocês também. Muito obrigada. Vamos Tenham a pintar. Casa O aí e o movimento da usina como uma porta aberta aí pra gente Muito obrigado. pensar uma cidade onde a gente possa ver, possa sentir, né? Possa estar mais. Sim. Hoje a gente percorreu a cidade pelos olhares do Mauro e do Marconi. Vimos que grafite é disputa de narrativa. É memória que resiste ao apagamento. É arte que nasce onde a cidade, às vezes, finge que não vê. A usina é feita desse mesmo gesto, de quem ocupa, de quem cria, de quem insiste em transformar abandono em encontro. Como Mano Brown diz, a gente não quer só voz, a gente quer voz e vez. A cidade é feita de quem vive nela e de quem a escreve todos os dias. O Fala Usina fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. 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 Muito bom. Vai entrar, né? O As desenho imagens final. aí para editar, né, no vídeo. Tô gravando. Pode ir. Tá gravando ainda? Aí depois eu pego o som. Os frames aí, né? Mostrar tudo. Vem nessa câmera aqui, mano. No iPad. Aí. Que lindo. Muito bom. Muito bom. Parece criança. Obrigado. Nessa valeu, idade, valeu. né? Vocês ainda Vou mostrar estão esse aqui, pinta. ó. Esse aqui, ó, que é o do... Eu acho que foi. Aí. 30 dias ou não. Tem um desse? O Fala Usina, o podcast da comunidade, é uma realização do IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, em parceria com o movimento Usina Ecocultural. O projeto conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e as gravações acontecem na Casa O, espaço cultural parceiro no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Agradecemos as pessoas convidadas, coletivos e apoiadores que contribuem com suas vozes, saberes e experiências. Equipe: Coordenação e Conteúdo, Liana Oliveira. Produção, IEP, mais Movimento Usina Ecocultural. Roteiro, Liana Oliveira.
Técnico de áudio e vídeo, Daniel Nishida e Márcio Silva. Comunicação e design, Gabriel Ricciardi e Iomanas. Coordenação jurídica, Gabriela Leão. Cenografia, Débora Machado. E para acompanhar os episódios e saber mais sobre o projeto, siga a Usina Ecocultural e o IEP nas redes sociais e plataformas de streaming. Obrigado!